Começou a gravar agora. Agora, se falarem besteira, eu não corto mais. Né? Conseguir identificar o gozo um e o gozo do outro. Isso está compreendido? Tá. Então vamos nos ater a esse primeiro Lacan, o conceito de gozo como uso. Eu, ao invés de sentir a vida, sentir o prazer, sentir a libido, o meu ânimo em mim, eu faço esse caminho através do outro. Esse é o princípio da histeria. O que acontece? O que o histérico faz? O histérico, ele deduz o que o outro quer e se torna o que o outro quer. Esse ato que parece ser altruísta é um ato de manipulação. Só que isso tudo traz um sofrimento intenso. Qual é o sofrimento? Que no momento em que eu faço isso com o outro, eu perco a minha própria personalidade, a minha própria identidade. Eu deixo de ser eu para ser o desejo do outro. Então a angústia que o histérico vivencia é o do gozo. Se o gozo se realiza, se eu conseguir me realizar no outro, como é que eu me realizo no outro? Sendo o desejo do outro, eu consigo trazer o outro para mim no processo de incorporação, não de identificação. E ao fazer isso, eu volto para o estágio anterior até o nascimento. É o estágio útero. Então, assim, o medo do histérico, a angústia do histérico é que o gozo se cumpra. Então ele faz todo um caminho para atingir o gozo e sofre uma angústia com medo de que ele se realiza. Tenta imaginar isso, você constrói um projeto e o tempo todo você torce para o seu projeto não dar certo. Essa é a vivência do histérico, por isso que ele é insatisfeito, histriônico, histericista e tristeza, porque esse gozo não pode se cumprir. Se cumprir, ele está frito, ele perde, deixa de ser um sujeito. Então, o gozo em si é o gozo de utilizar o outro. Esse é o primeiro Lacan. Cenário 20, ele vai fazer uma rearticulação sobre isso, a gente vai ver depois. Depois, quando ele fala do gozo do um, é um momento narcisista, em que ao invés de eu deslocar o meu gozo, ao invés de eu me realizar, que a minha libido seja construída no outro, eu construo ela em mim, numa internalização do outro. Então eu trago o outro no processo de identificação comigo e agora eu me realizo em mim como sendo o outro. Isso acontece dentro de mim. Olha o que ele vai dizer aqui. O gozo pode ser de Freud como incesto. O incesto é gozar, é ser um com o outro, é ser sem falta. Um gozo narcísico seria evitar escapar à falta. Eu trago o outro para dentro de mim e me realizo. Por isso que é um gozo narcisista. Então, o primeiro gozo que ele vai trabalhar é isso, é o gozo infantil, é o gozo da criança na fase oral, não é na fase anal ainda. Então nós temos a criança de 0 a 6 meses, não é nem a 18 meses. A primeira fase é da incorporação. É a fase que não está não estão construídas ambivalências, que é o que, por isso que eu falei, a aula de hoje você vai entender até mais do que eles não viram com esses textos que a gente estava vendo. Quer dizer, só na segunda fase, na fase anal, é que a criança constrói o conceito de ambivalência. O que é o conceito de ambivalência? Ativo e passivo. A atividade e passividade. A criança, nessa fase, ela não está construindo isso ainda. Então o mundo dela não está dividido em dois. O mundo é muito uno. Tudo que ela traz, ela constrói como sendo parte dela. Então, esse gozo o gozo do é um gozo muito único. É como se não houvesse diferença entre o que não é ela, o que não é ela e o que é ela. O que é mundo, o outro, o que é ela. É por isso que quando a pessoa vivencia esse gozo, passa por um sofrimento intenso de se misturar com a opinião dos outros. Tá, vamos devagar, vamos ver se eu entendi. Então, esse daí que você tá falando é no caso, eu tenho um desejo, eu quero pra mim, só que eu não consigo, eu em si, eu realizar. Porém, eu faço com que o outro realize por mim para eu me satisfazer. Exatamente. Esse é o caminho do gozo. Eu, na verdade, não tenho interesse em eu realizar o desejo, porque eu entendo que o outro tem que realizar o meu desejo. Então, eu jogo o meu desejo no outro e aí eu me realizo no outro. Isso daí, no caso, é o... Na primeira fase, quando eu gozo do eu estou identificando o outro dentro de mim. Então, eu trago o outro para dentro de mim. Eu não consigo me construir como pessoa ainda. Eu estou me construindo a partir do outro, o olhar do outro, é narcísico. Eu só sou alguém se alguém me enxergar. É por isso que esse gozo do é um gozo histriônico, onde a pessoa precisa se mostrar, se aparecer
para que os outros entendam que ela existe. Se ninguém me vê, eu não existo. É narcisista. Então o que é o narcisista? Que a gente acha que todo cheio de si é alguém que só pode ser, só existe se alguém enxergá-lo. Ele não dá conta de ninguém vê-lo e ele existir. Aí ele sofre. Então o que ele faz? Ele traz tudo como sendo ele. Então ele chega numa festa, ele é o centro da atenção. Ele precisa ser o centro da atenção. Se ele não for o centro, ele começa a sofrer, porque ele não existe. Então todo o gozo, o desejo é nele. Quer um estereótipo claríssimo dele? Quem assistiu a Bela e a Fera? O Gaston. Onde ele está no espelho e começando a falar do espelho. E aí você fala, ele está falando da Bela. Ele está falando dele, ele está olhando para o espelho. Fala assim, você é lindo, não tem ninguém mais bonito que você. Eu não posso viver sem você. Aí ele está pensando, né, falando de alguém. Aí mostra, ele está olhando no espelho. Mas quando é esse ato que parece ser tão bem resolvido, ele não está, na verdade, vendo ele como reflexo dele. Ele está vendo o reflexo dele. Ele não está vendo ele refletido. Ele está vendo um reflexo. Esse reflexo é alguém. Então é como se ele se enxergasse fora de si mesmo. Então agora ele pode providenciar o gozo para esse outro ele, que na verdade acaba sendo dentro dele mesmo. Mas isso no caso, então, entra no caso, por exemplo, uma pessoa que é narcisista. A todo momento ela tenta diminuir o outro para ele se sobressair. Necessariamente não. Não há uma construção de eu diminuir o outro, mas a construção de eu ser melhor que o outro. Ou fazer o outro ser dependente dele. Né? Não, porque... Vamos colocar isso no relacionamento. Por exemplo, a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa está sempre, ela precisa que o outro a veja, que a bajula, elogia, sabe? Ela depende do outro. Ela depende daquilo ali. Não porque ela é um ser dependente do outro, é porque o outro não é alguém. Vazio como se o outro não gostasse dela, mas às vezes não. Nem todo mundo é É assim. fantasia. Mas e se no caso, que nem ela falou, colocando dentro de um relacionamento, por exemplo, você está dirigindo, a pessoa ela fala, não, mas você não dirige bem, quem dirige bem sou eu. A todo momento ela te rebaixa para ela se sobressair. Tudo ela faz melhor. Sim. Mas ela não está reduzindo você quando ela faz isso. Ela está se engrandecendo. Ela está usando você para se engrandecer. Você enxerga essa situação vendo, nossa, ela está me reduzindo. Ela não está... Mas isso aí não é um mecanismo de defesa? Todo processo neurótico é um mecanismo de defesa. Todo. Porque É uma defesa. não necessariamente vai ser um histérico, mas é um mecanismo de defesa Sim. que ele desenvolveu. Sim, que não é da histeria. Mas, Sim, mas o histérico utiliza isso. ele utiliza, mas porque ele se constrói a partir o do outro. obsessivo talvez ele utilize isso também de alguma forma, porque é mais comportamental, não é? Não é uma ferramenta. O obsessivo pode utilizar, mas não é o costume dele diminuir o outro. O obsessivo sempre vai buscar o processo de culpa, ele é culpado, ele é menor. O obsessivo vai fazer um cavalo. Isso é interessante. Pessoal, que a Carla está colocando é interessante, porque olha só, no processo obsessivo, o caminho acaba sendo exatamente inverso disso. O obsessivo se vê menor, reduzido, o outro é menor, eu tenho que concorrer com o outro. Então o obsessivo ele olha para o outro como eu tenho que alcançá-lo e não dou conta. Enquanto que o histérico vai tentar colocar o outro vinculado a ele. Eu sou melhor, ou o outro não está dando conta de ser o melhor, o outro tem que me imitar, eu vou ensinar como é que o outro tem que ser. Esse acaba sendo o caminho. Quer dizer, o outro é um outro que eu uso, o histérico. Enquanto que para o obsessivo, o gozo não está acontecendo nesse processo. Orlando, o narcisismo é necessariamente dentro da histeria ou tem como ser... Não, o narcisismo é um processo neurótico. Um processo neurótico. O narcisismo a gente vai estudar ele como uma estrutura clínica quase que à parte. Ela é meio limítrofe. Durante muito tempo ela foi vista até como psicótica. Então, assim, o narcisista ele tem um pezinho na psicose. Nós estamos no narcisismo puro. Um conceito onde eu não me acho, eu não tenho minha própria identidade. Então eu preciso que o outro me ache. Agora, dentro de uma estrutura clínica, nós teríamos ele muito mais próximo da histeria do que das outras estruturas. Mas o narcisismo, por si, ele acaba sendo apontado como uma anomalia. É igual nós trabalhamos com a questão do border, do bipolar, né? A gente vai ter um dia que a gente vai... O pessoal de sábado, dia 19, já começamos sobre
o texto do narcisismo do Freud. Nossa, eu quero ver. Trabalho. A gente sabe. Que é toque. Aqui de manhã. Vai ser interessante. Não, Oi? tá dando pra você. É a mesma coisa que a narcisismo. Hã? O toque. Não, toque. Do obsessivo, você falou? Eu falei assim várias vezes para vocês. O toque, se você colocar no. Não, o toque, se você colocar no padrão que a psiquiatria enxerga, ele está incluído em qualquer estrutura, porque ele é uma defesa. Mas o nome transtorno obsessivo compulsivo surge a partir da estrutura obsessiva. Ele vai surgir a partir dessa estrutura. O problema é que ele ficou assim, como é uma defesa, que é mais ou menos a pergunta que a Carla acabou fazendo, mas não é uma defesa, né? Como ele é uma defesa, ele não é daquela estrutura, mas uma estrutura mas é uma defesa que normalmente aquela estrutura usa, então acaba havendo uma confusão. Então o indivíduo está sofrendo, e ao sofrer ele desenvolve algum nível de ritual, ele busca alguma segurança externa. Quando ele faz isso e relata isso para o médico começa a buscar o questionário que ele tem na mente dele do CID-10, ele localiza toque, transtorno obsessivo compulsivo. E o indivíduo pode ser histérico, está numa crise histérica com um comportamento que está vinculado ao toque. Agora, se ele desenvolveu isso e é um obsessivo, daí não caos. Aí é... Sim. O que acontece é que o obsessivo sempre vai desenvolver isso. O obsessivo sempre terá algum nível de ritual, desde criança. Então, assim, ele não é alguém que hoje começou a ter esse costume. O histérico pode, do nada, hoje ele começa a querer limpar a casa, ele quer organizar as coisas, né? E aí, de repente, ele passa, ele se desorganiza. Não, o obsessivo, na estrutura dele, ele é assim. Ele sempre construiu rituais. Então, durante muito tempo, o obsessivo foi visto como louco. Ele era chamado, naquela época, de idiota. Então, o idiota, o obsessivo é o idiota. Idiota significa aquilo que tem sua próprio dele, né? Não é o burro, não. O idiota é aquilo que é muito característico individual dele. Orlando, eu fiquei confusa com esses exemplos que você deu. Porque assim, pra mim, por exemplo, a pessoa narcísica, na verdade, ela se engrandecia, mas na verdade é que era uma coisa mais negativa. Tipo assim, eu me engrandeço porque eu não dou conta da minha autoestima baixa, por exemplo. Então, é um narcisismo pra dar conta de uma falta. Ou não? O narcisismo carece de uma imagem própria. Porque eu fiquei na dúvida, por exemplo. O processo não é de autoestima. Voltamos àquela discussão assim, autoestima e autoimagem, o processo de autoimagem. O narcísico carece de ter identidade própria. Ele precisa que o outro localize, o outro precisa enxergá-lo. Então, pegando Caetano aqui, Narciso acha feito daquilo que não é espelho. Então, assim, eu preciso que os outros me reflitam. Eu preciso chegar numa festa, as pessoas precisam que eu me tô ver. lembrando de um caso, pra tentar explicar melhor. Por exemplo, que era uma pessoa que tinha essa coisa, eu tenho que ser o centro das atenções, quero chamar atenção, blá, 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 blá. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que sempre se comparava, por exemplo, com o irmão e tal, e daí era baixo. O padrão, é porque isso é a autoimagem. Entendi. É porque a autoestima tem a ver com pertencimento. O que se espera de mim? Se eu estou num grupo de corintiano e sou corintiano, pronto, minha autoestima está construída, porque eu sou corintiano, eu estou no time, eu posso ser feio, bonito, alto, baixo, não saber jogar futebol, mas eu tenho um grupo, eu tenho os meus pares. Mas se eu sou um palmeirense, eu estou num grupo de corintiano, minha autoestima... meus amigos, assim, mas na hora do jogo... eu não tenho ninguém, aí eu estou sozinho. Então, se eu estou sozinho é porque eu sou inferior a todo mundo. Aí eu não tenho pertencimento. Ao não ter pertencimento, a minha autoestima fica frustrada, porque eu começo a me comparar. Aí a minha autoimagem será prejudicada. Isso, a autoestima é pertencimento. Se eu entender que eu tenho um grupo, eu estou forte. Independente de eu me achar bonito, posso me achar horrível, olhar no espelho e falar, nossa, tem que fazer cirurgia para tudo quanto é lado, e viver bem e fazer piada comigo. Xiste, vou usar os xistes. É uma defesa. Mas estou tranquilo. Vamos pegar, por exemplo, pega um travesti. O travesti está num grupo de travestis. A autoestima dele está boa. Ele não se vê. Agora, pega um travesti, coloca no meio de uma turma do Bolsonaro. Trabalhando numa sessão, só tem eleitor do Bolsonaro. O que ele vai fazer? Ele vai se sentir lixo, se sentir mal. E daqui a pouco ele está tentando se matar, a vida é ingrata, porque a autoestima dele vai baixar. Mas não é porque ele não se vê bonito. É porque aquele lugar não é para ele. Ele não enxerga, ele está num lugar fora. É o oposto também. Você pega um indivíduo religioso, né? Ali, né?
TFP, não vamos pegar evangélico, não, vamos pegar aqueles católicos, né, bem quadradinho, antigo, e coloca ele no meio de um pessoal assim com a vida bem light, desregrada. Ele vai começar a se sentir mal, fora da moda. Por quê? Porque ele não está num grupo dele. A não ser que ele tenha um vínculo grande com a igreja dele, com a comunidade dele. Se ele tem um vínculo, aí ele não se reporta aquele grupo como dele. Ele se reconhece a partir do outro. Então ele tem autoestima. Você pega, por exemplo, um exemplo muito clássico. Pega aquelas pessoas daquelas igrejas bem tradicionais. Mulher não corta cabelo, não se depila, usa aquele vestido lá no dedão do pé. Aí a pessoa fala, nossa, né, não corta o cabelo, e aí as pessoas fazem críticas. Elas não constroem essa crítica, porque elas têm um grupo que respalda ela. Então elas não se veem, até a linguagem vai ser religiosa, não sou desse mundo. Então elas têm o mundo dela. Agora pega essa pessoa, ilha ela, não dá identidade para ela e solta ela com esse costume. Ela entra em crise, a autoestima dela fica fraca. A autoimagem não, é como eu me vejo. Mas a autoimagem ela é construída a partir do olhar que eu construí do outro. Então eu vou ter, aquele nó borromeriano, onde eu tenho o que está construído a partir da imagem do espelho, quer dizer, o que eu vejo no espelho, então é o reflexo, é o olhar da mãe, e aquilo que eu quero ser, que se eu olhar novamente no espelho, como eu me vejo. O que eu vejo no espelho. Eu estou vendo ali o Orlando. Então, se eu estou vendo o Orlando ali, o Orlando não está aqui, o Orlando está ali. Você não sei se alguém já leu aquele retrato de Dorian Gray. Sim. Tem um filme também, Sim, né? também tem. É bem interessante. Retrata bem a questão do narcisismo, né? Eu só fiquei mais em dúvida nisso que você tinha comentado até da pergunta dela do obsessivo. Né? Do obsessivo ser uma pessoa que sempre se sente mais diminuído, que se compara com o outro, né? Não sei se foi bem nesse sentido. Agora, nessa estrutura clínica do obsessivo, é pelo processo de culpa. Ele é sujo, ele é sádico, ele agrediu o mundo, ele fez besteira, ele tem que ser punido, é nesse sentido. Então isso necessariamente, isso pode afetar a autoestima dele se ele não conseguir se reconhecer naquele grupo. Mas ele pode tudo se sentir assim, essa culpa e daí por conta disso acabar, por exemplo, sendo essa pessoa que chama atenção, ou não é o obsessivo não, o obsessivo é mais fechado. O que vai buscar chamar atenção vai ser um processo narcísico e histérico. Então, nós temos esse caminho. Se a gente tivesse que buscar o narcisismo mais próximo da histeria... Mesmo que a pessoa se sinta um lixo, ela se sentindo atenção, chamando atenção para o histérico não vai se sentir um lixo. Por isso que a não ser que ele seja depressivo. Agora, a depressão é uma estrutura muito mais próxima do obsessivo. Não é que o histérico não terá depressão, mas é muito mais próximo. Porque a tristeza do histérico não é depressiva. Entendi. Então, o histérico não constrói essa tristeza de eu sou um lixo. Entendi. O histérico constrói outro nível de tristeza. Ninguém me entende. Ninguém consegue ver como eu estou doendo. Você não consegue enxergar a minha dor. Essa é a tristeza do histérico. A tristeza do obsessivo ou do depressivo, eu não presto, não vale nada, eu sou um lixo, eu estou acabado. Existe alguma resolução para o narcisista? Que a gente conversou outro dia, eu perguntei da histeria, que a histeria você explicou que é mais complicado, né? Como se conter, né? Mas é um processo, é porque assim, se a gente buscar cura, não tem cura, porque isso não é uma doença, é estrutura. É uma estrutura. Então o que a gente vai ter que tirar a estrutura do caos. É uma estrutura, mas como é que você consegue fazer com que essa estrutura não mergulhe no caos? Então, no processo analítico, voltamos àquela história. Eu construo, ao falar, o gozo cessa. Por que ele cessa? Ele deixa de ser necessário, porque eu estou construindo o meu inconsciente. Então, o meu desejo não precisa ser gozante, usar o outro. O meu desejo eu falo. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que dá. Vamos supor, se... Eu vi hoje na internet, eu acho que até compartilhei, né? A história de 3 magos, não sei se é alguém, 3 monges. 3 monges que tinham feito o voto de nunca tocar numa mulher. Vocês viram essa fala? Aí uma palestra que uma mulher conta, sabe? A Viviane que compartilhou isso. E eles estavam andando e de repente uma mulher está se afogando, mas eles têm um voto de nunca tocar em nenhuma mulher. E a mulher gritando, vai morrer afogada. Aí um olha para o outro, nós não podemos tocar em mulher. Aí um não suporta a gritaria da mulher, pula na água, tira a mulher da água, coloca na beira do rio, e os outros 2 olham para ele assim.
você acabou com o seu voto. Aí ele falou, mas ali eu morri. Eles continuam andando. Andam, passam. À noite, os outros 2 mortos falam assim, você tinha um voto de não tocar em mulher. Olha o que você fez. Aí o outro fala assim, mas ela ia morrer. É verdade. Aí continua andando mais um pouco, mais um dia, aí os outros falam assim, mas rapaz, como é que você joga fora o seu voto? Agora como é que você vai explicar isso para os nossos líderes lá? Você não podia tocar em mulher. E vai o caminho todo, os outros 2 lembrando. Aí chega um determinado momento que o que tinha salvo a mulher falou, olha, eu toquei na mulher aquele dia e deixei ela lá. E vocês estão trazendo ela o caminho todo. Então assim, porque na verdade os outros 2 desejavam também tocar na mulher. Só que como eles não davam conta desse desejo deles, eles lançavam o desejo no outro. E eles ficavam repetindo. Esse é o processo. Enquanto eu não enfrento o que eu quero, eu passo a querer através do outro. Isso é o gozo. Eu quero através do outro. Então, como isso não resolve o meu querer, o querer continua, eu continuo vazio. Mas eu vou me realizando com as fagulhas, né, os respingos que eu tiro através do outro. Esse caminho que eu vou fazendo. Agora, se eu falo sobre isso, se eu sou confrontado no processo da análise, eu falo, nossa, realmente, eu que queria ser ele, eu queria ter tocado naquela mulher tirada dali. Está errado tudo, mas eu queria... Quando eu faço esse caminho, eu não preciso mais gozar. Porque o gozo é o gozo do outro. Ao invés de eu gozar, agora eu consegui construir o meu pensamento. O meu desejo deixou de ser inconsciente, passou a ser consciente. Cessa. Resolve-se. Então, é isso que Freud vai percebendo, que quando eu falo sobre o que eu estou vivenciando, essa minha fala cessa a necessidade do gozo. Mas se eu me fecho, eu recuso entender tudo isso, eu fico gozando através do outro. Tá, ok? Vamos mais um pouquinho? Então, olha só, então o gozo do outro está bem compreendido, aí entra a questão do gozo fálico. Olha só, como entender esse gozo do outro nesse momento? O gozo do outro é o que está fora do simbólico, fora da palavra. Viu? Fora do simbólico, fora da palavra. Quando eu construo esse simbólico por meio da fala, o falacer, né, o parletre, quando eu faço esse caminho, automaticamente eu incluo isso na palavra e no simbólico. Não há mais o gozo do outro. Gozo fálico é o que está fora do imaginário, fora do corpo. O gozo fálico é quando não só eu faço esse caminho na parte dos meus desejos, mas eu faço isso no meu próprio corpo, na forma como eu me enxergo. E aí eu tenho um processo de me identificar com o outro, então eu começo a resolver tudo no outro, ao invés de resolver em mim. Então, apesar dos 2 serem gozo, o que está acontecendo no gozo do outro é que o processo é o simbólico e esse aqui é o próprio desejo no corpo do outro. E aí entra a questão do genital do outro. Então, o meu desejo no genital do outro remonta ao fato de que eu não tenho genital. Isso vai ficar mais claro na outra parte que eu quero ver se eu, pelo menos, introduzo o tema da fantasia do histérico hoje para vocês. Então, o sexo só tem valor pelo valor de gozo, né? Nós falamos também sobre isso, e aí fechamos na última aula sobre a questão do conceito do gozo aberto, que é o gozo que nunca se realiza, né? Uma busca que nunca se completa, né? É o conceito lacaniano de gozo de que não cessa, aberto ao infinito. Não há limite ao gozo e por isso aniquila. E Lacan vai dizer que esse é o gozo da mulher, é o gozo feminino. Um gozo que nunca cessa. Por que é um gozo que nunca cessa? Porque a mulher não tem pênis. E ao não ter pênis, essa construção é um gozo que nunca cessa porque não há como ser cessado. Então, enquanto que o gozo masculino se fecharia na questão da própria castração. Vai ficar também mais definido quando a gente ver a questão da fantasia daqui a pouco. E aí nós entramos há 2 tipos de conversão histérica. Então temos a conversão global, transforma a angústia no estado geral do corpo, e a conversão local, que transforma a angústia num distúrbio somático limitado a uma parte definida do corpo. Aqui a gente começa a compreender 2 formas do histérico convertido ficou bom, né? Foi para a igreja e se converteu, né? Mas esse histérico conversivo vivenciar o sofrimento no corpo todo ou no local. Então nós vamos ver pessoas que vão ter uma dor. Estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor nas costas. E nós vamos ver pessoas que dói onde? No corpo. Dói tudo. Entenderam? Dói dedo, essa é a loira. Então assim, aí vai dizer a conversão global e a conversão local. Ele vai definir um pouquinho melhor. Isso tudo está dentro de uma perspectiva fantasiosa. Lembrando, fantasia não é mentira. A gente nunca pode perder essa perspectiva.
Fantasia, todos nós vivenciamos uma fantasia. Fantasia o delírio no qual nós estamos mergulhados o tempo todo. Então, a fantasia é inconsciente e não mais a representação e imagem de uma parte corporal. É isso que começa a acontecer. Eu não estou mergulhado no fato de que algo no meu corpo aconteceu. Agora eu estou vivendo uma fantasia na qual eu sinto dores, porque o meu corpo está mergulhado nessa injustiça, nessa tristeza, nessa insatisfação, nesse gozo que nunca pode ser realizado. A angústia e não mais excesso de energia. Quer dizer, a minha angústia cessa porque ela se realiza no meu corpo como um todo. Então toda aquela energia, lembra como é que surge a questão como é que surge o processo da energia e da libido, a construção a partir dos corpos? Lembra que a gente discutiu isso? Temos o corpo somático e o corpo psíquico. Todo o processo pulsional surge do atrito dos dois. Mas nasce onde? A aula de ontem. Nasce onde? Nasce do corpo, depois do psíquico. E vai para o psíquico, porque a aula ela vai ter benefício. Porque ontem foi a aula que a gente foi vendo isso. Eles comem, sabe? Todo o processo nasce do corpo, do soma, e a partir do corpo ele irradia para o psíquico. Por quê? Porque o psíquico só cresce, a sombra, né, na esteira do somático. Nessa saída para cá, que é pulsional, agora nós temos uma... É o que vai a angústia vai ser gerada na minha pulsão, que começa a ter um processo do gozo. Mas no momento em que eu consigo dissolver essa angústia no próprio corpo, olha, não vazou para o psíquico, e se eu devolvo para o corpo? A angústia acabou, mas o corpo dói. Então nós vamos ver as pessoas histéricas, vivenciando uma dor enorme, e a dor é real, porque está sendo construída na mente delas. Eu falo assim, gente, mas que dor? E o médico faz exame, está tudo normal. O sangue está normal, tira raio-x, está tudo normal. E por que está tudo normal? Porque, na verdade, a dor é fantasiosa, então ela não tem espaço para angústia. É por isso que vem assim, o obsessivo vai se angustiar, na verdade ele vai ter medo, ele vai ter outras inadequações. O histérico não, ele resolve no corpo, está tudo resolvido no corpo. O problema é que, como não se resolveu o verdadeiro problema, continua havendo do corpo saindo de forma pulsional para a psique, essas pulsões elas são contínuas. Por exemplo, então o tempo todo ele precisa doer. Ele trouxe para o corpo, doeu, tudo passou a dor. Isso. É como se fosse um probleminha que ele resolveu, só que como ele não resolveu. O problema é fantasia. Não é um problema. Quando Freud fala de um problema, nós temos uma coisa chamada neuroses atuais. O que são neuroses atuais? Eu tenho um problema, eu estou andando para cá. Então é por isso que vai procurar outra coisa, como terminei minha casa agora, mas eu não estou feliz. Aí vai procurar outra coisa para reclamar. Exatamente. No caso, seria. Sempre vou buscar alguma coisa, porque a minha fantasia é de insatisfeito. Eu não posso estar satisfeito. Então eu coloco um projeto. O dia que eu me formar, aí eu estou feliz. Formei agora, não estou feliz ainda. Não, era me formar no mestrado, aí faz mestrado. Não, mas não estou ainda, é doutorado. Não estou, não, então é o dia que eu me formar no exterior. Né? Aí de repente, 80 anos de idade, com formações, descobre. Quer dizer, eu estou brincando na história da formação porque ele está estudando. Né? Então assim, se eu escoro a minha realização nesse formato, é gozo que está acontecendo. Agora, quando eu começo a construir isso, eu começo a perceber que tudo isso está acontecendo no processo de fantasia. Então, olha só, o que é curioso. Como é que a dor do histérico cessa? Vou fazer duas perguntas. Primeiro, como é que a angústia do histérico cessa? A partir do momento que você fala. Não. Como é que a angústia do histérico cessa? Quando ela converte. Isso do histérico de conversão. E o outro? E o outro é o histérico de... O outro ele só desloca. O histérico que não converte para o corpo é o fóbico. Então ele vai deslocar para o outro, para fora. Então ou ele traz para o corpo, ou ele desloca para fora. Mas ele resolve. Então ele não tem mais angústia. Só que ele tem um sofrimento. Ou a fobia, da qual ele vivencia, ou o corpo dói. Então, na verdade, ele se vai você ter busca... sempre a angústia, ele só vai ser um escape. Na verdade, a angústia se converterá em outra coisa.
Seria isso. Ele vai continuar sempre tendo. Sempre um ser angustiante. Perfeito. Agora vem a pergunta que a Tatiana acabou respondendo antes. Quando é que a dor do corpo ou a fobia do histérico cessa? Quando ele fala. Quando ele fala, isso tudo cessa. Porque deixa de ser um ser que goza, passa a ser um ser que se constrói. Deixa de ser o ser gozante, passa a ser o falacer, o parletre, o indivíduo que o ser falante. Conversão global, para ficar melhor definida, a conversão global da angústia, da fantasia, leva para o contraste um espantoso, um corpo globalmente erotizado coexiste dolorosamente com uma zona genital anestesiada. Isso vai ficar mais compreendido também na aula daqui a pouquinho. Mas para a gente antecipar, esse histérico, ele genitaliza o corpo, ele sexualiza o corpo e dessexualiza o genital. Aí eu falo, mas pera um pouquinho, o histérico não faz sexo? Não é isso que está sendo dito. O que Freud está colocando é que os genitais não têm um papel importante na sexualidade. Então o histérico vai brincar, vai ter fetiche, ele vai se excitar, vai excitar o outro. O problema será o ato sexual dito, o ato genital. Ele não tem a busca, essa busca não existe. Então ela pode ser dolorosa, pode ser evitada. É o caso que a gente estava falando dos pacientes lá. Eu até estava vendo essa parte do conversão local, é bem isso também, né? Então assim, porque daí entra, não é o corpo todo, mas é o local. Exatamente. Então assim, esse caminho assim, coexiste dolorosamente com uma zona genital anestesiada. Não sente. Como que é o nome mesmo? Vaginismo. É o vaginismo. Isso aqui, então o vaginismo entra aqui. É o vaginismo isso? Não, vai ser o local. Não, é os dois. É o global, por conta de que o órgão genital está anestesiado, pode ser isso, ou pode ser local se o problema foi no órgão sexual. Aí seria uma Mas questão... nesse quadro aí vai ser o global, sim. Porque o meu corpo está todo erotizado, é por isso que vocês localizam, lembra que a sua mãe colocou assim, elas têm desejo sexual, elas buscam sexo, mas não conseguem permitir a penetração. É só pode ser até a penetração ou não. Então não é local, não, é global. É global. Eu achei que era local. É global por conta disso. Porque quando é local, aí eu tenho um significado naquele órgão, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas nesse sentido, o genital está anestesiado porque não há um órgão específico. Porque quando é local, eu tenho um órgão associado à situação traumática. A vivência, a fantasiosa, não precisa ter acontecido, a fantasia que eu construí. Orlando, por exemplo, uma senhora que é histérica, ela tem um problema de... não sei falar direito, problema urinário. Incontinência? Isso. Mas assim, o problema urinário é por histeria ou o problema urinário existe e ela Vamos quer colocar se fosse pela histeria. Seria uma forma pela qual ela não percebe tanto esse genital dela de escapar? Não, porque o urinar necessariamente não será o caso da relação sexual. Entendi. Necessariamente, eu estou dizendo que não é. O que nós vamos ter é a questão do local. O problema, o que é o urinário para ela? O que aconteceu? Aí nós podemos localizar no corpo. Então, seria nesse sentido. Porém, o urinar carrega o simbólico de orgasmo. Simbólico. Para Freud, quando ele fala de crianças que urinam na cama, elas estão se masturbando. Então, é um autoerotismo. Então, vamos imaginar o seguinte. Se ela está proibida de sentir... Estou brincando aqui com a fantasia dela. Ela está proibida por ela mesma de vivenciar um prazer, erotização genital. Então ela está proibida também de urinar, se a identificação está acontecendo nisso. Aí nós temos esse campo, aí sim. Entendi. Por isso que cada caso, só que para se diagnosticar isso, o primeiro caso tem que se caminhar para o urologista, fazendo toda a avaliação, verificar se o problema não é de fato no aparelho urinário dela, não é um caso médico. Descartou-se o caso médico, quer dizer, a medicina falando, olha, você não tem nada, está tudo certinho. Então nós começamos a caminhar nessa hipótese histérica. Sim. Porque prescinde-se do fato de que não temos causas fisiológicas acontecendo. E é fácil de um médico perceber, no sentido que as queixas não são coerentes, não há uma coerência. Por exemplo, se o indivíduo tem um problema urinário, ele terá também tal tipo de problema, e ele vai ter só um. É como assim, se eu não mexo com esse dedinho, eu também não posso mexer com o braço. Vamos fazer de conta, alguma coisa assim.
porque o tendão é o mesmo. Aí eu consigo mexer com o braço e não mexo com o dedinho. Aí o médico falou, pera um pouquinho, é o mesmo tendão. Por exemplo, fui no médico, estava com essa parte aqui anestesiada. Falei, doutor, está anestesiado aqui e tal. Eu falei, não, o problema é no seu cotovelo. Não, mas está anestesiado aqui. Eu falei, mas a dor é no seu cotovelo. Olha que interessante. Aqui dormia tudo, esses 2 dedos dormindo. Mas dormindo? Por causa do cotovelo? Você também já. E todo problema, eu falei, você deu uma pancada no cotovelo. Aí me mandou fazer o exame, todo problema acontece aqui e eu sinto aqui. Eu tenho o meu ciático, o ciático sai daqui, eu sinto no dedinho do pé, não sinto aqui. Lá no dedinho do pé. Porque por isso que quando você bate assim, parece que dorme tudo. Porque você está percorrendo a questão nervosa, tendão, etc. Então, assim, percebe? Então, se eu falo que está doendo aqui, e eu localizo todo esse aparelho e não tem nenhum outro efeito, eu falo, por que está doendo aqui? Aí eu começo a buscar o significado dessas partes do corpo. Aí eu já não tenho a global. Deixa eu ver aqui na parte que nós falamos. Então é que eu jurava que o vaginismo era local. Então, no caso, seria assim, local só se o problema, não sei se dá pra falar problema, fosse no genital. Então, se tivesse algum trauma... Por exemplo, se eu falar de um vaginismo adquirido por uma cirurgia, eu posso dizer que é... Não, porque daí nem é psico, né? Vamos pensar a seguinte situação. A criança ou foi molestada, ou viu alguém ser molestado. Então, o genital tem um simbólico. Se ele carrega um simbólico, por exemplo, uma descrição de pessoas que têm problema com sexualidade, independente da sexualidade deles. E dizer assim que identifica a vagina como uma boca cheia de dentes. Então, no momento em que esse homem vai fazer sexo, ele não consegue fazer sexo vaginal, porque ele identifica que ele vai ser castrado. Mas é um processo de uma mãe que castra, uma mãe castradora. Então isso vai trazer toda uma situação ligada ao genital, mesmo que não seja o genital dele. Aí eu tenho uma parte do corpo que me conta uma história. Então, uma coisa é isso, uma parte do corpo me conta uma história. A outra é o sofrimento é no meu corpo. Entendi. E é uma fantasia acontecendo. Como no caso do vaginismo, nessa expressão do vaginismo, nessa situação do vaginismo, nós temos uma fantasia acontecendo, nós temos o genital anestesiado, por isso que então meu corpo está todo erotizado. Então o paradoxo da vida sexual do histérico, né? Tomo por histérico, isso é Freud falando, tá? Tomo por histérico, sem hesitação, qualquer pessoa em quem uma oportunidade de excitação sexual provoque nojo, quer essa pessoa presente ou não sintomas somáticos. Então, por exemplo, o desejo do sexo, se isso traz algum tipo de asco, algum tipo de rejeição, as cenas sexuais, ao invés de trazer excitação, ele vai dizer, eu já tenho aqui um quadro de histeria sendo apontado. Independente se isso aponta ou não no corpo. Por quê? Porque é fantasia. Eu lembrei de uma coisa, uma reportagem que eu vi que a fala era mais ou menos assim. Eu achei muito exagerada a forma como eles colocaram a discussão. Eles falavam assim de uma mulher falando que o namorado dela tinha nojo do cheiro da mulher que tinha que usar desodorante íntimo, e a discussão toda era sobre sabões íntimos, sabonetes íntimos, desodorantes íntimos, esse tipo de coisa, né? E aí a fala da repórter era mais ou menos assim, se um homem tem nojo do cheiro de uma mulher, ele tem que, na verdade, reavaliar o conceito dele de homem. Eu acho que foi exagerado, porque existem casos e casos, né? Mas assim, mais ou menos o que o Freud está colocando é isso. Quando a sexualidade está em foco, nós temos situações que não podem ser medidas com a razão, com a razoabilidade. Nós temos o desejo acontecendo, e o desejo supera todas as outras situações. Mais ou menos isso. É tipo o problema do bigode, que fala assim, não é popular? Ou não é? Do quê? É tipo o problema do bigode, quando tá tipo assim, fala assim, então assim, tá alguma coisa, por exemplo, tá um mau cheiro. Não sei se fala isso, sabe? O problema do bigode, como se tivesse... Você tem uma piada no português. Foi ótimo. Você me lembrou o nome da piada no português. Você não lavou seu bigode. É muito que fala isso, o problema do bigode. Mas não sei, eu achei que era uma coisa comum. Não, mas é porque ela te contou a piada. Porque tem a piada. Não, assim que você falou. É
piada, o português está lá dormindo, pegaram uma escovinha, né, e pegaram cocô e passaram no e pegaram cocô e passaram no bigode do português, ele dormindo. Aí ele acordou, quando ele acordou assim, tá fedida a casa. Aí foi limpar a casa, lavou a casa, cheirava os copos. Fizeram cocô no copo e lavou e tal. E pegava a roupa e falava, não é possível, é igual a loira, né? Tá doendo aqui, tá doendo. E aí, depois que ele limpou toda a casa, deve ser lá fora, abre a janela, os raios cagaram no mundo. É mais ou menos isso, né? Por que ele não lavou logo o bigode dele? Eu não sabia da história, sabe? Essa é a história do português. Agora pode contar a história. Gente, corpo sexuado, genital reprimido. Então está dentro desse quadro que o Pedro está apontando também. De um lado, há homens e mulheres excessivamente preocupados com a sexualidade, procurando erotizar toda e qualquer relação social. Observa isso, toda e qualquer relação social. Um indivíduo vai se vestir, ele se sensualiza na roupa dele. Ele vai sair, ele se sensualiza. Ele interpreta de forma sensual tudo. Os gestos, a fala das pessoas. A pessoa não está nem pensando em sedução, ele está sensualizando, ele está aí trazendo interpretações para isso. Eu tinha um paciente que eu falava assim, gente, um rapaz feio desse, e arruma todo dia uma mulher. Eu falei assim, meu Deus, o mundo está dando uma de Freud, o mundo está perdido mesmo. Era um rapaz feio, né? Não era assim um Tom Cruise da vida ali, e de repente me conta assim, está no ponto de ônibus, daqui a pouco está levando a moça para o motel. Está sentado no banco, esperando o dentista, daqui a pouco já está pegando o cartão da moça. E eram umas situações assim que eu falei assim, gente, se eu não fosse analista dele, ele me trouxesse tantos detalhes, eu podia até desconfiar que era mentira, mas era verdade, né? E eu falei, mas o que acontece, né, nesse processo? Né? E todo o processo ele era estéril, então ele sensualizava tudo era muito sensualizado, tudo era insinuação, né? Então, o que Freud coloca é que quando isso está acontecendo, o genital não está reprimido. Então, olha só, de outro lado, eles sofrem sem saber por que sofrem, por ter que passar pelas experiências do encontro genital com o sexo oposto. Não é que eles não fazem sexo, não é essa, não faço sexo. É que é muito mais prazeroso conquistar, o estar junto, as aventuras, né? Eu me lembro de um paciente que me trazia história de que, por exemplo, eu tive vários, que eu posso contar assim rapidamente, 3 pacientes que saíam com mais de uma mulher numa noite, por exemplo, tinha que chegar em casa e masturbar-se. Quer dizer, a realização sexual não acontecia na relação sexual com uma parceira. A realização sexual acontecia com o próprio corpo dele e aí ele se masturbava. Então o que aconteceu? Eu falando agora, eu lembrei de um caso específico, onde ele era um Google Boy, então ele ia, fazia strip, do strip ele já saía com uma cliente, ia para o motel com a cliente, e depois do motel da cliente já ia para a casa da namorada, fazia sexo com a namorada, e aí ele terminava a noite dele na casa dele se masturbando na frente do espelho. Então assim, todo o caminho era um caminho de erotização do corpo. Não significa que ele não tinha potência, mas significava que ele não se realizava com isso. Não era esse o caminho. Pelo contrário, havia muitas vezes um nojo de tudo isso que estava acontecendo. Mas o jogo erótico acontecia, a insinuação acontecia, os desejos aconteciam. Entenderam? O problema aqui é o genital, o foco. Então, o corpo que o histérico enxerga, essa é a ilustração que o Nasio traz. É uma pele, a pele da mãe, com um furo no genital. Não há vagina, não há pênis. Esse é um furo, é anestesiado. Essa é a ilustração que o Nasio traz de um corpo visto pelo histérico. Claro que nós estamos falando de situações já de uma estrutura adoecida, né, que está sofrendo, gozando e não dá conta de construir o próprio raciocínio. No momento que esse histérico começa a construir tudo isso tudo é trazido para uma aparente normalidade. Daí ele vai trazer aqui, esse parte do texto, acho que eu dividi em alguns pontos. Primeiro ponto, né? Homens que se interrogam sobre o tamanho e os atributos do seu pênis. Isso é um barato você ver isso no consultório, principalmente jovens de 20 e poucos anos, e começa a teorizar qual é o tamanho normal do pênis. E você vai vendo todo aquele desespero, aquela angústia, né? Angústia histérica. E, por exemplo, eu falando com vocês agora, estou lembrando de um paciente obsessivo, extremamente obsessivo, e a grande preocupação é essa.
Mas, Orlando, qual é o tamanho oficial de um pênis? Como oficial? De qual país? De qual região? De japonês? De alemão? Eu falei assim, mas por que essa preocupação, né? E assim, é uma preocupação como se fosse, se o tamanho fosse dizer se ele é homem ou não. Aí você vê, toda uma história dentro disso, né? Então, no caso desse paciente que eu estou me lembrando da história, a primeira relação sexual que ele tem é numa festa, onde ele tinha bebido um pouco, e ele não dá conta, ele não tem ereção. Aí os colegas estão do lado de fora da porta, ele com a menina, e aí resultado, ele não consegue mais ter novos relacionamentos, ele tem medo, e toda vez que ele se relaciona, ele fala assim, será que é o tamanho do meu pênis, que na verdade me impressiona a menina? Eu dizia para ele, mas você não teve ereção, não foi o tamanho do seu pênis, e não, é a fantasia que está construída, não é fato. Não adianta o indivíduo pegar assim, tá vendo a estatística? Metade da população tem tal tamanho, não é isso que está em vigor, é a fantasia. Vinculou ao genital. Ao genital. Então, a baixo interesse pelas mulheres são características desse comportamento histérico. Baixo interesse pelas mulheres. Roupa é gay? Não. Aqui, quarta-feira eu vou pro futebol. E que dia que você sai com sua esposa? Não, sua esposa faz todo dia. Ninguém está falando que ele é homoafetivo. Mas assim, há um baixo interesse pelas mulheres. Quer dizer, a gente identifica muitas vezes isso como uma fala de sexualidade, de desejo sexual. Não, é interesse pelo parceiro em si, no caso aqui, pela mulher, né? Homens narcisistas, aqui vocês pensam, né? Homens narcisistas que precisam ser vistos para existirem. Exibicionistas, por vezes muito sedutores. Isso é muito simples. Seduz. E seduz para quê? Para chegar onde? Busca excessivamente a beleza muscular. Vamos para a academia, você vai ver um monte de histérico lá. Está tudo se vendo no espelho, se produzindo. Aí você fala, isso é virilidade? Isso é histeria. Então assim, se a gente quiser encontrar um grupo de histéricos, a academia é um campo fértil. Pronto, Alex, a gente coloca uma plaquinha como manda os cartões da gente nas academias, né? Para atender os histéricos musculares. Dá um pouquinho que eu levo ela pra academia, já A gente fica muito histérico lá. Não, a gente já coloca, não, assim, é mais ou menos assim, a academia já tem uma portinha assim, psicólogo. O legal é os bem magrinhos, né, que tá no segundo dia de academia, já assim, ó. É histeria, isso é histeria. Já tá andando assim, não tem Asa. As mulheres histéricas malhadas. Como é que é? Desculpa, eu só peguei uma parte da fala. Não, colocou o cartãozinho lá, tratamos de histérica. Atendimento adulto, infantil e musculação. Aí vai falar academia. Porque na verdade você tem alguém que está buscando construir o corpo. E aí vem a questão, construir que corpo. Então o indivíduo aumenta o músculo, olha onde está a erotização dele. Não está no pênis. A erotização está no corpo. Onde é que está onde é que está a libido? Eu vou me sentir mais macho sendo o quê? Tendo o peitoral maior? Tendo o abdômen definido? Percebe? Não é dizer se isso é o certo ou se é errado. É compreender que o padrão da sexualidade de uma pessoa assim está no corpo e não no genital. E ao mesmo tempo há essa preocupação pelo tamanho. Sim. Então é meio até contraditório, né? Não é contraditório. Não? A preocupação, não, é porque a preocupação é assim. Ele sempre identificará como a possibilidade de ele ser castrado. Ele pode ter um pênis muito grande, ele vai achar que é pequeno. Vai ter sempre alguém maior que o dele. Sempre alguém, exatamente. E a percepção é bem a percepção de exatamente. Então, assim, ele não consegue enxergar o genital como um órgão de prazer, mas de competição. É fálico. Eu tenho um amigo. Entenderam como é que é essa construção? Sim. Orlando, eu tenho um amigo que compete. Ele, há uns 5 anos atrás, ele era musculoso, mas era um padrão normal. Agora ele tá muito, mas muito grande. Eu acho que ele tá um pouquinho maior que você. E eu tava conversando com ele sobre esse assunto nesses dias, que ele mora lá perto de casa. Cuidado que tá gravando. Não tem problema não. Aí ele... Eu falei assim, como que você se enxerga no espelho? Aí eu enxergo que eu tô muito magro. Mas assim, ele tá gigante. Ele tá gigante. Aí eu me enxergo muito magro, então... Olha, eu já atendi 3 odontofilistas.
todos os três trazem exatamente essa forma. A forma que ele se olha no espelho é como se ele fosse... E foi interessante, depois de meses e meses e meses, para dizer, anos de tratamento, um dia ele passando aqui, nesse espelho daqui, ele passou assim, olhou no espelho e falou, ué, eu estou me olhando no espelho. Ele não se olhava no espelho. Não é que eu sou bonito? Olha, eu estou forte. E começou, assim, uma construção dele. Começou a ver que o espelho refletia ele. E não a tentar se ver no espelho. O narcisista se vê no espelho, ele não vê o espelho como reflexo. Né? Esse acaba sendo esse caminho. E é interessante, por falar, vai falando, ele vai se construindo, né? Todo esse caminho. Então, busco excessivamente a beleza muscular, né? Baixa pulsão de penetrar o corpo da mulher. E vem a questão da sexualidade. Não é que eles não querem fazer sexo, o corpo é sexo. Né? Mas o desejo de penetrar não é o que está envolvido na questão da sexualidade. Há um grau variável de homossexualismo e de masturbação, por isso que eu falei, o paciente ia fazer sexo, quando chegava na casa, ia se masturbar. E aí vem o que Nazir vai colocar como a mulher histérica e o gozo do aberto, né? A histérica se oferece, mas não se entrega. Né? Eu coloquei a Marilyn Monroe para a gente tentar entender esse quadro de uma mulher aqui. Vocês já jogaram aquele jogo Scotland Yard? Não. Nunca viram esse jogo? Antigamente chamava, não sei se é o mesmo, brincava de detetive. Mas ele parece um detetive, mas ele é igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente. A Andresa comprou um e a gente está jogando. Depois que nós desvendamos todo o crime, fomos ler a história da loira sorvetão. Acho que esse é o nome. Adivinha quem é a loira sorvetão? Nós fomos analisar o caso da morte, do assassinato da loira sorvetão. Pode ser Ela é Marilyn Monroe. A gente descobriu. Assim, com o cara dela. Você adivinhou? Por que será, né? Então nós temos aqui, ela se oferece, mas ela não se entrega. Então, mas a histérica não faz sexo? Faz, mas na hora do ato sexual em si, aquele momento não é o da entrega. Participa de todo a preliminar, do jogo, do envolvimento, ela vai ter o da prazer sedução. no prazer do outro. Não. Genital não. Genital. Ela tem É como se prazer fosse uma no consequência outro, de mas tudo não que já genital. O genital ela terá prazer dela, o processo é de masturbação. Não, isso que eu quis dizer foi no sentido. O gozo dela ali vai ser vendo o outro tendo gozo. Ela vendo o outro gostando dela. Não, ela mesma. Ela não tendo, mas pode ter Não, ela vai ter no corpo dela. Ela não vai. Todo o problema é com o outro e o genital. Porque a gente vai entender isso melhor na fantasia do histérico, mas há um processo de se sentir castrado pela questão do genital. É uma Você outra fala forma. do... Orlando, sabe que eu lembrei de uma história de uma vez um rapaz? É o que você falou da histeria, né? Você faz todo aquele processo de sedução, né? Às vezes até a pessoa leva até pro outro lado mesmo. E não era aquilo que eu queria. E aí ele teve a cara de pau de chegar em mim e falou assim, pode vir, eu sei que é isso que você quer. Eu falei, mas não é não. Ele falou, é sim. Todo tempo você está demonstrando para mim que você quer, então eu tô aqui. Eu falei, mas eu não quero. E eu acho que deve ser mais ou menos isso, porque eu É mal acho que interpretado. você não. Às E aí é um vezes sofrimento, você. né? Há um sofrimento. Porque Aqui. às vezes você não. Ela pode ter relações sexuais orgásmicas, sem por isso comprometer nela seu ser de mulher. Olha só. Então, quando você fala que não é no genital, não quer dizer que não tem nada a ver com orgasmo. Não, ela vai sentir orgasmo. Por isso que eu falo, não é cara, não sentir o próprio prazer. Ela vai ter orgasmo. Isso não impede. Só que ela continuará. Insatisfeita. É insatisfeito porque o eu da histérica é eu insatisfeito. Mas a fantasia da histérica é ser virgem. É o quê? Ser virgem. Pura, casta. Não é pura. Não é casta. É ser virgem. Não violada. A gente vai compreender o não violada na fantasia. Tá? Olha, não há o comprometimento de ser mulher. Né? A gente vai entender isso daqui a pouquinho melhor. No momento do ato, onde é confrontada com a ameaça de perder a sua virgindade, fundamental, ela se fecha sobre si mesma no limiar do gozo do orgasmo. Então, naquele momento em que ela deveria, então, sentir com o outro o orgasmo,
ou sentir pelo outro, e aí aconteceria todo esse vínculo, que é o gozo mítico, há um recuo, porque há um medo de, nesse momento, ela se perder no outro. É o problema do gozo, o gozo aberto. Então, naquele momento, exatamente no momento daquele orgasmo com o outro, ela retorna para ela mesma. Não há um entregar-se. Assim se preservando de experimentar um gozo radicalmente diferente, enigmático e perigoso, que chamaremos de gozo aberto. Esse que ele vai chamar de gozo aberto. Né? Eu coloquei um quadro aqui. O que seria esse gozo aberto? O gozo aberto é um gozo que nunca cessa, nunca para. E se ele acontecesse, a pessoa deixaria de existir. É um para sempre. É um gozar para sempre. E o gozar para sempre é morrer. O gozo aberto é como se fosse uma ilustração, um copo furado. Enche, mas nunca está satisfeito. Enche e extravasa. Tá. E como a pulsão é para sempre também, ele vai ficar lá o tempo todo. E isso significa também deixar de se conter, de ser alguém. Isso significa aniquilação. Por isso que o gozo aberto é ameaçador. Uma insatisfação que não se restringe unicamente ao registro sexual, mas se estende para a totalidade da vida e o faz às vezes de maneira muito dolorosa, através de episódios depressivos ou até tentativas de suicídio. Então, quando a gente olha uma situação dessa, a gente pode falar assim, é uma ninfomaníaca, é uma depravada. Se fosse depravada, não tentava se matar, não estava insatisfeito. Então, por isso, quando a gente vê esses padrões de histeria, da pessoa se expressar, se insinuar, há uma não compreensão do que se deseja de fato. Então, o histérico é um ser que sofre, só que ele não tem angústia, porque a angústia está envolvida na questão do corpo. E aí vem todas essas situações. Volta no slide anterior ali, um pouquinho, por favor. Por que esse sapato, uma criança com tamanco de adulto? Experimentando, assim se preservando de experimentar o gozo radicalmente diferente, enigmático e perigoso, que chamaremos de gozo aberto. Continua sendo uma criança com a roupagem de um adulto. Ah, tá. Entendi. Então, assim, ela porque tem a ver também com o anterior. A ameaça de perder a virgindade. Não quer se comprometer o fato de ser uma mulher virgem, né? Mas com todo a roupagem de uma mulher, mas é uma criança. Então, por dentro é uma criança que busca sexo não pelo genital. Vamos até trazer esse caminho. Na minha maturação, eu, mulher histérica, na minha maturação, e eu, homem histérico, né? Na minha maturação, não amadureci no genital. Eu avancei até antes do genital. Então, no genital, ele é dolorido. Então, eu recuo. E o processo da maturidade sexual precisaria englobar a questão do genital. O histérico se agarra surpreendentemente a essa insatisfação, tornando-a seu desejo. Então, ao invés do desejo do histérico ser a realização do que lhe falta, a insatisfação passa a ser o desejo. Então, se ele faz sexo, qual é o objetivo dele ao fazer sexo? Não se satisfazer. Por isso que o genital não pode ser o foco mais ainda. Então há uma insatisfação. Sempre as relações sexuais serão doloridas. Não é o vínculo, não é o jogo, não é tudo aquilo que acontece. O ato sexual em si. Tá? Então o desejo do histérico é estar insatisfeito, porque a insatisfação lhe garante a inviolabilidade fundamental do seu ser. Quanto mais insatisfeito ele é, mais fica protegido da ameaça de um gozo que ele percebe como um risco de desintegração e loucura. O gozo aberto poderia aniquilar tudo. Finish! Acabamos a aula do mês passado. De novo. Acabou? Quero de novo. Não, agora vou entrar na parte do... Ô, gente, tem um monte de pão de queijo aqui. Tem mesmo. Dá tempo de a gente entrar na fantasia ainda? vai entrar. Não dá tempo. Senão depois Não dá tempo. vai encavalar tudo depois de novo. Deixa eu só fechar isso aqui para a gente não... Obrigada. Gente, quer me perguntar, falar alguma coisa sobre isso? Não. Cara, você tem dúvida de alguma coisa? Qual deles? Semana que vem a gente descobre, né? A gente pergunta. Não, mas nessa fantasia do histérico a gente vai trazer algum... Porque assim, são capítulos do Nasio, então agora ele vai voltando, explicando melhor algumas coisas que ele trabalhou antes. Eu vou querer um golinho agora. Tem copo aí? Tá quente. Eu acho que tá lindo. Obrigado.
Olha só, histeria, JD Nazio. Torce. Torce. Retinho, assim. Só um As colinho. fantasias histéricas. Olha só, ele começa dizendo assim. Dá pra gente, não tem? Não tem. Eu pensei que estava pronto, porque eu olhei, já fiz, e não. Tudo bem. Infelizmente, eu pensei, esse realmente eu. Só um colinho pra explicar. E o pior de tudo, quando eu monto a projeção, mais ou menos assim. Eu monto a projeção, a partir da projeção eu monto a apostila, aí eu começo a montar essas formazinhas que eu estou montando aqui. Eu jantei. Porque se eu montar agora, já não sai mais Eu jantei. resultado. Não sai na impressão, né? Não sai da impressão. Aí eu vou ter que refazer tudo de novo. Não, fica Eu tudo não tenho A Carla é a única A pessoa fantasia inconsciente da origem da histeria é uma fantasia. Todo dia na janta, ela vem pronta já pra me ter. Não é assim, não é? Tem todo um preparo antes. Só no olhar a gente se entende. Tem todo um preparo antes, você avisou. Né? Você Agora a gente tem que matar a Leslie de vontade, né? Tem. Eu acho que não, ela vai fazer fosquinha maior. Não, é verdade. Ela tá em Madrid. Não, ela vai fazer fosquinha maior. Ela já mandou a foto lá. Melhor não provocar. Melhor não provocar, não. Deixa O quieto, que né? tem lá em Madrid, assim, algo típico deles de comida? Eu não sei. Assim, qual que é a comida espanhola mesmo. Paella, né? Tirando. Isso. Porque o que eu ia falar é mexicano. Então, Chile, essas coisas. Na Espanha tem bastante coisa do mar. Uma vez veio uns espanhóis assim que eu conheci, eles trouxeram muita coisa assim, uns petiscos assim, cheio de. A paella, Azeite, né? uma laguinha. Pronto. Da paella é isso? Eu não sei. A paella que é de arroz, com bastante É. frutos do mar, camarão. É verdade. Eu só vi Porque ela vai fazer um tour pelo. Ela tá no navio, né? Ela vai fazer um tour pelo Mediterrâneo. Coisinha assim, bem simples, né? Falar, Bem chato, coisa né? Bem chata. chato. Gente, olha só. O Nazir começa dizendo assim: a fantasia inconsciente da origem da histeria é uma fantasia visual. A ameaça de castração entra pelos olhos. Então a gente vai compreender melhor como é que entra. Ele vai começar a contar um caso que ele vai chamar assim, o caso do menino. Como é que as fantasias do menino e da menina são diferentes? Então, como é que essa fantasia ela é construída? Então, É um menino histérico, assim. É um menino histérico. É como nasce a fantasia do menino histérico. Independente de ser conversivo, de ser fóbico. A fantasia do histérico. Como é que se constrói o eu do histérico para o menino? Então, o menino tem uma construção do próprio corpo, então ele começa a descrever. Ele diz assim: o menino é tomado de horror, a expressão dele, de horror ante a visão da imagem do corpo desnudo de uma mulher, mais exatamente diante do corpo nu castrado da mãe. O menino constrói a noção a partir do corpo dele. E como é o corpo dele? Tem pênis. Então, essa é a ilusão que ele constrói. E existe um medo de perder esse pênis. Quando ele vê o corpo feminino nu, ele vê um corpo sem pênis. Então, é como se fosse todo o terror que ele tem de possibilidade de perder o pênis dele, ele descobre, é real, a minha mãe perdeu, ou a mulher perdeu. Então, esse horror é que eu tentei buscar ele achava foto, mulher no frontal de mulher, vinha as fotos, vocês imaginam como, né? Mulher nua, e no meu trabalho, lá tem os filtros, né, que não dá para vir todo tipo de foto. Então, filtrado, ainda vinha as fotos, aí eu falei assim, eu queria só um corpo discreto, de uma nudez discreta, não tão exposta, né? Aí eu falei, não, achei uma escultura de uma Vênus. Eu busquei, todas têm uma roupinha de ladinho, a Vênus tem era para mostrar a questão do pubis, né, da castração. Então, essa é a visão que o menino tem, esse corpo não tem pênis. Então, é o primeiro impacto de realidade que o Nazir vai dizer que o menino tem, de descobrir que o temor que ele tem é real. Até vai ter uma outra tela que vai ser apresentado isso, mas até aquele momento a construção é assim: no mundo existem
pessoas com pênis. Lembra como é que o pequeno Hans constrói o mundo dele? Ele vai dizer assim, o cachorro tem pênis, a girafa tem pênis, o elefante tem pênis. E ele vai dizer assim, o cachorro é pequeno, o pênis é pequeno. A girafa é grande, o pênis é grande. O cavalo é maior que o cachorro, tem um pênis grande. Aí olha para a mãe e para o pai e fala para a mãe, você tem pênis, né mãe? Olha, ele não fala que a mãe não tem pênis. A mãe tem. Você tem pipi, né? Você tem o fazedor de pipi. Tem. O seu deve ser grande, porque você é grande. Então ele faz essa analogia. Então esse menino, 3 aninhos de idade, ele não tem construção. Tem, não tem. Não tem. É que ele falou Poderia. fazedor de pipi também. É o fazedor de pipi. Fazedor de pipi ela tem, né? Tem a papai. Não, fazedor de pipi ela tem. Mas Entendeu? ele não faz você tem um fazedor de pipi. Tem. E aí, só que ele está fazendo essa comparação, ele fala assim, a mesa não tem fazedor de pipi. Aí ele vai lá, a cadeira não tem. Então ele faz a avaliação, seres vivos tem pênis. Seres, objetos, não tem pênis. É a construção que ele faz. Esse é o primeiro momento que ele começa a teorizar. O que o Nasio vai colocar baseado em Freud aqui, é de que um segundo momento é o medo da castração, ao descobrir que existem pessoas que não têm pênis. E a interpretação, então, algumas pessoas perderam. Então o mundo começa a ter 2 possibilidades, os que têm pênis e os que não têm. Os castrados e os não castrados. Ora, da mãe ou de qualquer outra mulher com quem exista um vínculo amoroso, ver a nudez de alguém com quem ele tem esse processo de construir identidade. Então, quando ele olha essa outra pessoa, ele fala, eu posso ser o próximo. Entenderam esse horror que o Nasio traz? Então, essa é a construção da psique dessa criança. Então, a visão do corpo feminino... Nossa! Uma faca! A visão do corpo feminino... Eu achei que era um caminho, assim, mundo. percebido como um corpo privado de pênis, provoca angústia. Olha, não é culpa, provoca angústia. Porque a criança pensa que ela própria possa ser vítima de semelhante castração. Basta que o menino veja sua mãe nua e perceba castrada, para que imediatamente tema sofrer o mesmo destino. Isso aqui a gente está trabalhando, é o Édipo. O menino recua, abre mão da mãe por medo de perder o pênis. O Nasio é cruel, né? Ele fala assim, o menino trocou a mãe pelo pênis. Então, para a desilusão das mães que são mães de meninos, você tem mãe menina, você tem menino, então seu filho trocou vocês pelo pênis dele. Crueldade, né? Só os loucos que não fazem isso. Então, antes melhor. Antes disso. Então, ele tem a angústia da castração, né? Então, recordemos simplesmente que a proibição do incesto proferida pela voz do pai, aquilo que eu falei, a voz do pai, ela é complementar a outra proibição silenciosa e só imposta pela nudez do corpo da mãe. Aí o Nasio vai dizer o seguinte, aqueles cuja voz é mais forte, a voz do pai, não tem acesso à sua mãe, são os obsessivos. Então é a voz da culpa, da ameaça. Você não tem acesso à sua mãe. Essa é a voz do pai. Então a lei é internalizada pelo ouvido. Agora, aqueles cuja nudez assustou, eles recuam, não pela voz que proíbe, mas por medo de ser castrado. Então há uma angústia de castração. Então é aqui que se estruturam as 2 clínicas. Então eu tenho a clínica do obsessivo, onde a voz que me assusta, do pai, o pai interditou, e eu tenho outro que o pai não interditou, mas eu tenho medo que ele interdite, porque eu vi que tudo que me dizem pode acontecer. Então esse seria o caminho. Ele vai dizer assim, 2 ameaças, uma que entra pelos olhos, a do corpo materno, a outra que entra pelos ouvidos, a da voz paterna. Elas convertem para desencadear uma angústia de castração. O que fica marcado, então, é a questão da visão. Volta um pouquinho, 2 ameaças. Tá, volta. 2 ameaças. Uma entra pelos olhos, a do corpo materno. Que é, no caso, que ele se vê castrado. Esse A suposta castração. Isso. Tá. O Nasio vai até melhorar isso. No futuro ele vai dizer assim, não existe medo de ser castrado. O histérico não tem medo de ser castrado. O histérico, ele enxerga, ele tem medo através do outro. Ele viu que o outro foi castrado. Então ele tem medo pelo outro. Aconteceu com o outro, pode acontecer com o outro. Exatamente.
e outra entra pelo ouvido, o da voz paterna. Essa Que não é a tem lei. tanta relevância, é a função de lei. Ela entra, mas não é ela que pesa. Ela não gera angústia. Ela pesa só no obsessivo. Isso, no obsessivo, isso aqui é pesado, isso aqui não é. Isso seria uma explicação, a origem, se o cara é histérico ou obsessivo? Sim, essas estruturas é que vão ser relevantes. Para o obsessivo, a voz do pai está internalizada, é um proibitivo. Então, se eu desobedeço, eu tenho medo. E aqui eu não tenho medo. Há uma angústia, é um horror. Meu Deus, eu posso ser castrado. Eu posso me tornar igual a alguém que for. E aqui não, aqui eu falo, não, eu não vou, porque se eu for, ele me ataca. Então, aqui tem medo, aqui tem angústia. Isso aqui vai gerar, vai convergir para desencadear a angústia da castração. Aí ele começa a explicar o que é essa angústia, né? Então, a angústia fantasística, destinada a se converter em uma angústia intolerável, chamada angústia de castração. Ele começa a explicar. O olhar da criança é simultaneamente prazer e horror. E ele vai explicar por que prazer. Prazer para o sujeito de desvendar a falta da mãe. A criança é curiosa e ela descobre que a mãe não tem pênis. Então isso é prazeroso, está descobrindo algo novo e descobre que a mãe tem algo que ela tem. A mãe não tem algo que ela tem. Então ela é objeto de desejo da mãe. Essa é a construção que ele faz. Por outro lado, horror. Horror por deduzir daí que a falta afetou a mãe e que ela pode ser igualmente castrada. Então acaba a inocência de que ela não poderia ser castrada. Existem pessoas castradas. Existem pessoas que não têm o que ela tem e gosta tanto. É nessa fase que a criança fica curiosa, né? Exatamente, curiosa com os essas genitais. coisas. E isso não é homem ou mulher, tá? Aí está falando do menino, mas vocês vão ver que a menina também caminha no mesmo caminho. A diferença, e vai ser colocado que a menina já tem raiva da mãe, porque fala, poxa vida, estou castrada também, né? Então, não tem mais o que fazer. E aí ela tem raiva que a mãe fez Qual idade isso? 3 anos? É o Édipo, é no Édipo. 3 a 6. 6. Sua filha está no meio desse caminho. Tá, mas primeiramente assim, por isso que eu perguntei, porque para ela é muito tranquilo tudo isso. Mas isso está acontecendo dentro dela, é dentro da mente. A angústia se constrói dentro. Calma que vai chegar nas meninas, você vai perceber. Por exemplo, a menina e no menino. O menino daí, ele tem a necessidade de manipular, muitas vezes de mostrar, de encostar. Eu já tem meninos aí de 3, 4 anos que vai ver uma menininha ou alguém tá lá, eu acho que é mais difícil lidar com o menino do que com a menina, né? A menina passa por esse processo mais tranquilo, o menino já não. Não, os dois não são difíceis. Só se for social, você está pensando numa linguagem social, talvez. Porque não, tudo isso, os dois não são difíceis e ao mesmo tempo são embaraçosos para o adulto que vai trazer. Mas daí, porque de repente esse caso do menino ele está sem um limite, sem alguém que ensine, está deixando o negócio correr solto. O proibitivo não está acontecendo, porque o proibitivo Ele não... deveria acontecer, Sim. porque isso vai ser a formação dele depois. Sim. Então não estou errado. O proibido não é assim, não toca, porque o mundo não toca nisso, é sujo, é feio. Não é isso. A questão é entender que há limites, outro. não é agora, não é desse jeito, não é nesse momento, ou desfocar, porque como é o prazer da criança, a criança está ali, não está fazendo nada na vida, e começa a mexer no pênis. Então, ao invés de você tirar a mão do pênis, que isso na verdade você foca, ocupa a mão, segura aqui para mim um pouquinho. Aí ele vai ter que tirar a mão para poder desfocar, aí ele vai desfocar e vai se distrair com alguma outra coisa. Daqui a pouco ele vai se distrair de novo, querer mexer, se dá alguma outra coisa. É dar sentido, né? Em certa forma. Nesse caso, não. Não é dar sentido ao ele tocar no pênis. Porque, na verdade, quando ele faz isso, na verdade, trazer ele para fora. Porque ele está começando a voltar para ir para dentro dele, buscar o prazer nele. Você traz ele para fora. Você desfoca. É porque a criança ela começa a focar nela. O que eu falo não dar sentido é que ele tá mexendo e você dá outra coisa pra ele Ah, fazer dá e outra muda o coisa. sentido dele de Mudar o tocar e fazer outra coisa. Mas e assim, eu acho que você está falando em relação àquela da questão do até. Ali Não, é não, o é outra sentido, coisa. o sentido dele ver, sentir o movimento, saber o movimento, ele olha para Não, aquilo e sim, para. mas a minha pergunta nem foi essa. A pergunta foi a questão de que é como se ele, um menino de 12 anos que tá na fase... Não. Um menino de 3 anos. Não, um exemplo, para entender minha pergunta, que tá sim. muito trocar esse excesso sexual dele por outra coisa, no caso. Na verdade, não é mais dar o sentido.
É sublimar, ajudar ele a sublimar, a Ah, gastar eu energia. usei a palavra errada, mas você entendeu a pergunta, Entendi, né? entendi. Tem nada a ver no com a sentido- T, não, é outra Você coisa falou no mesmo. sentido Não, da dá ter- usar no sentido com Não, no relação ao sentido amor. de sublimar. Por exemplo, o menino está com muita energia, e não estamos colocando situações patológicas, colocando só a pulsão mesmo. E aí você traz uma outra forma dele gastar aquela mesma energia, de forma adequada. Então, vai para academia, vai lutar, vai jogar xadrez, gastar neurônios de outra forma, que isso diminuiria. É ser nesse sentido. Nessa situação, é a construção da mente da criança. Então, o menininho está construindo prazer porque ele viu a nudez da mãe, matou a curiosidade. E aí descobre que ele tem algo que a mãe não tem. Então, ele é especial para a mãe. Nossa, é extremamente prazeroso. Por outro lado, horror, porque fala assim, se ela perdeu, eu também posso perder. Porque ele não deduz assim, ela nasceu desse jeito, ela perdeu. Entenderam a construção que Freud vai percebendo? Então, essa vai ser a angústia de castração. Horror e angústia. As duas estão no mesmo campo. E nós temos a castração, então, para ele é sempre a castração do outro. Né? A angústia ante a ameaça de castração, que remete não à dor de sofrer castração, mas ao medo de perceber sua ameaça. Então, assim, eu não tenho medo de eu perder. A angústia que é gerada no histérico não é dele ser castrado. É a realidade de que existem pessoas castradas. Então, esse horror que existem pessoas castradas me apresenta a possibilidade de eu também ser uma dessas pessoas. Esse é o horror do histérico. E aí vem toda... Será que eu dividi isso em telinhas? Não. Então eu tenho aqui, a angústia de castração significa medo diante da ameaça de castração visualmente percebida, não medo de ser realmente castrado, mas o único personagem realmente castrado no cenário da fantasia do histérico é a figura da mãe. A castração é sempre a castração do outro. Percebe? Se a castração é a castração do outro, o gozo está em vigor. Eu começo a usar o outro como uma forma de eu pensar a minha própria vida, sentir a minha própria vida, eu sinto através do outro. Até a angústia de castração não é minha, é do outro. Até todo o processo de sofrimento eu lanço sobre o outro. Por isso que é então esse eu insatisfeito. Aí a angústia de castração ela é inconsciente, então não tem como nós entendermos que isso tudo está acontecendo de forma planejada. É uma angústia de castração diferente dos medos. Olha, o medo, a angústia, o medo do histérico não é o medo real. Pesadelo, terror noturno, ele fala, não, ela é diferente. Acho que a outra tela. Olha como é que ele é. Esses distúrbios marcados por uma angústia vivenciada e sentida pela criança sob a forma de medo são apenas manifestações clínicas de uma luta invisível travada pelo eu, ego, contra a angústia inconsciente de castração inerente à fantasia. Ele vai dizer assim, essa fantasia do corpo castrado que ela visualiza. A pergunta que nós podemos fazer é assim, mas realmente o menino vê a mãe nua e a partir disso, então ao ver a mãe nua ele tem esse contraste, ele vê alguém com quem ele tem vínculo? Eu disse, não, isso é uma fantasia. Porque deixa eu dizer, então só não colocar ninguém nu na frente de uma criança. Já me lembro uma vez eu dando aula sobre isso, a pergunta foi essa. Então e se o menino nunca viu nenhuma menina nua, evita que ele tenha isso? Não, porque é fantasia. Ele constrói essa fantasia. As fantasias são fantasias. Se a criança de fato viu ou não viu, não é o fato. O que Freud está explicando ali, o que Lacan, o Nasil está trazendo essa explicação freudiana, é de que a criança constrói uma fantasia de que existem pessoas que são castradas e que não são castradas. E essas pessoas, como existem pessoas castradas, o mundo é dividido entre castrados e não castrados, ele opta por não pertencer ao mundo dos castrados. Então eu tenho uma angústia. Se eu opto por não pertencer ao mundo dos castrados, eu tenho uma angústia, eu tenho medo de ser castrado. Percebe? O medo do histérico não é o medo do obsessivo, que tem medo que os atos deles sejam recriminados. É medo dele deixar de ter o que tem. Orlando não castrado, ele seria fálico ou não necessariamente? Ele vai ser fálico na busca dele. Não, O contrário. o não castrado é fálico. O não castrado, ele é o fálico. Ao enxergar o outro castrado, ele enxerga o outro com a falta. E aí, então, ele vai enxergar a falta nele. Lembra? O histérico.
O histérico trabalhando nessa questão de ser fálico. O histérico é fálico. Então o que ele vai fazer? Ao invés de ele vivenciar isso dentro dele, ele localiza a falta, o falo, no outro. O outro não tem, então agora eu começo a buscar sempre o que o outro não tem. Aí pronto, montei a minha estrutura histérica. Fálica porque a falta não é localizada em mim. Então o histérico não enxerga a falta nele, mas ele enxerga a falta no outro. Então ele precisa sempre que o outro precisa. Ele precisa sempre carregar que o outro precisa dele. Sua pergunta foi maravilhosa para a gente trazer essa ilustração. Estão entendendo essa construção? Vou até falar de novo, porque até eu fiquei brincando. Até arrepiei na construção do raciocínio. Quando a gente fala do fálico, a gente teria a tentação de imaginar que o fálico seria alguém cujo falo é grande. Certo? Não. Na estrutura histérica, o fálico é alguém que não se vê castrado, mas tem medo da castração. Mas como é que eu tenho medo da castração se eu não sou castrado? É porque eu não me localizo na minha angústia em mim, mas é ao identificar o outro como castrado e sentir a dor do outro e o medo pelo outro. Então eu sou fálico, nessa busca do que falta, falo, no outro. Conseguiram compreender? Ficou teorizado mais ou menos o que você estava perguntando? Era dentro disso que você tinha perguntado? Entenderam? É porque isso aí é muito importante que vocês tenham essa percepção, porque o histérico é fálico. O que é o histérico ser fálico? Ele impõe os valores dele. Ele precisa fazer valer a fala dele. A gente localiza fálico como o neurótico que precisa sentir o falo é necessário. O desejo só acontece na existência do falo. Porém, quando eu trago essa estrutura clínica do histérico fálico, é alguém cujos pensamentos, valores, formas de ver a vida precisam ser impostos o tempo todo. E aí o histérico passa a ser cruel. É aquela história do escravo e do... Sim, do gozo, né? O gozo do... Na verdade, o gozo é do escravo, né? Por exemplo, um trecho de uma coisa que eu ouvi esses dias, uma pessoa falando assim: em todos os meus relacionamentos eu procuro estruturar a vida da pessoa. A pessoa sempre começa por baixo e eu tento fazer ela estudar. Localiza a falta no outro, né? Quando a pessoa está com a vida maravilhosa já, estruturada, aí eu já não vejo mais graça. Aí eu vou procurar outra pessoa para começar do zero. Sempre é alguém que está buscando, ele é insatisfeito. A sua salvação. É fálico, né? Sou poderoso. O mundo não vive sem mim. Ou seja, a falta não é na outra pessoa, é a falta dele. É a falta dele. Processo histérico. Típico, né? É bem interessante, né? E como tem, né? Como a gente localiza, a gente se localiza também nesse campo, né? Não tem jeito. Fernando, isso também pode reverter a religião, por exemplo, assim, essa falta através da religião também? Sim. Em todas as situações sociais, todas. Seja religião, seja... Porque a religião nada mais é do que uma instituição social necessária, né? Então eu posso... Porque se a pessoa falar, não tem religião, não tem time. Mas também não tem time, mas tem Grêmio. Não tem Grêmio, mas tem um grupo. Algum grupo tem que ter, do contrário virou, né? Então esse grupo vai me dar sentido. Ele vai ter meu conjunto de normas, né? Eu sou ateu. O ateu tem seu código de norma. Um deles é não acredito em Deus. Pronto. Então acabou de achar uma religião. Os ateus dos últimos dias. Gostaram dessa igreja? A igreja dos últimos dias, a igreja dos ateus dos últimos dias. Então assim, a questão é a gente entender, por exemplo, quando Freud fala da religião, e a gente vai discutir, na verdade o pessoal de sábado já discutimos isso, né? A história da religiosidade, como é que ela é importante para a estrutura obsessiva. Mas quando eu trago a religiosidade para o contexto do histérico, dá sentido também, porque eu, histérico, fálico, imagina, eu estou numa comunidade onde está cheio de pessoas que sentem falta. Então eu consigo localizar pessoas que precisam de mim, que é isso que você está falando. E ao localizar pessoas que precisam de mim, aí entra o que o Alex está falando. Eu vou consertar a vida das pessoas. Olha como eu sou importante. Eu vou consertar a vida das pessoas. Sem mim essas pessoas não... Como chama agora esse negócio da
essa modernidade aí que agora dá essas palestras aí para pessoas se organizar na vida. Coach. Os coaches são os histéricos. Também. Ó, Muito. eles se muito, acham, né? muito. E os histéricos vão atrás, né? Por quê? Os psicóticos também vão. Ô, Orlando, toda essa conversa tá me lembrando muito um filme que eu tive que assistir numa aula minha. Não sei se você assistiu A Onda. Não assisti. A Onda. Só vi a divulgação. Você assistiu? Ele é francês ou alemão, alguma coisa assim. Você só acha no YouTube. Ele é muito interessante. A gente teve fazendo uma análise desse filme. Ele é de um grupo de Eu sei a história dele. Ah, você sabe? Não, mas pode contar pro grupo. Você já Eu ouviu não falar assisti. desse filme? Não. A Onda chama. Eu acho que ele é alemão, sei lá. Ele Traz a questão do nazismo, né? Eu acho que... Não, eles trazem assim, um grupo de jovens na escola que eles vão fazer esse grupo, que chama Onda. Então eles andam com uma cor de camiseta, aí eles fazem um movimento, então, por exemplo, eles vão se cumprimentar toda vez com a onda, e daí eles começam a criar tanto uma identidade para esse grupo que quem não é da onda começa a surgir briga na escola. O nazismo, e quem a filosofia inventou, nazista foi essa. quem inventou foi um professor. O professor brincando, né? Surgiu, tem um moço, né, que ele pega e se apropria demais disso. Que quando a onda acaba, por necessidade, que olha, tá fugindo do controle, não vê mais sentido. Não sei se. É porque parece que a busca do professor é mostrar que aquela sociedade poderia ser manipulada igualzinha a de Hitler foi. Eu acho que então, por exemplo, o professor começa a mostrar que esse comportamento de massa, ele, um líder, se surgir um líder, ele muda a personalidade de todo mundo. Mas ele não tem nada. Você consegue estabelecer uma ponte ou eu vou estabelecer errado, assim? Não, eu acho que tem. Só que isso tem a ver com a questão da religião. Só que Freud vai trabalhar isso sobre aquele texto das massas, como é que chama? Psicologia das massas. Psicologia das massas, né? O conceito é esse. A busca é essa, quer dizer, eu busco a identidade do outro, não a minha. Só que nessa perspectiva histérica, eu localizo a falta do outro e conserto o outro. Na verdade, eu localizo a falta do outro com base na minha falta. Só que eu fico consertando no outro. No caso do moço, por exemplo, que não aguentou, daí também ele não tinha estrutura do eu, né? Se ele perde o sentido. O filme em si, eu só conheço a história dele, né? Então os detalhes eu não sei muito. Mas é interessante, a gente tem que ressuscitar a questão dos psicocines, nesses grupos de discussão. Gente, acho que o nosso tempo já estourou. Já vi a Carla dando uma olhadinha de leve no celular. Não, mas volta 10 minutos. Então dá tempo. Nossa, a Carla é aquele com o relógio que você tá vendo. Aqui é o que aquele é eu era o relógio da Carla. Ontem a gente Você está me fazendo sentir falta do Sérgio. O Sérgio era o horário e o Vladimir com o reloginho assim. Ele pegava o tablet e... Super ego. Ele falou assim. A Andresa incorporou também. A Andresa 5 minutos. Ela é mais cruel, né? O Sérgio ainda poetiza, brinca. A Andresa 5 minutos. Não, só. Eu policiava você nas tardes, ó. Aquela que agora tem duas seguranças. Carla e Kelly, dupla. Vamos confrontar isso aqui, ó. Duas. Medo. Angústia vivida. Medo fóbico. Vamos compreender essa situação. Medo, angústia vivida. Angústia vivida e consciente, chamada medo, pois a expressão da defesa do eu, recalcamento, contra a outra angústia não vivenciada, fantasística e inconsciente, a que chamamos angústia de castração. O medo, na verdade, o medo que o histérico sente, a fobia, olha, não temos a conversão agora, esse medo fóbico, medo de subir escada, medo de altura, medo de enfrentar alguma coisa, o medo, né, o medo do público, medo de falar em público, medo de se apresentar, medo. Esse medo vivenciado, ele na verdade é um reflexo, olha, ele é uma expressão da defesa, é um recalque, tá? Contra a angústia não vivenciada. Qual angústia? A fantasia. Então existe uma fantasia. Se eu quero resolver esse medo e eu utilizo só mecanismos comportamentais, cognitivo-comportamental, eu vou tratando do verniz disso, de habituar a pessoa, de sensibilizá-la, eu vou fazendo esse caminho, eu não estou me aproximando da fantasia construída inconsciente.
Essa é a perspectiva psicanalítica que a gente começa a encontrar. Então, naturalmente, e essa é a tese freudiana que sustentamos ao longo de toda essa nossa obra, constitui não apenas a origem desses medos fóbicos, como também a da totalidade das manifestações neuróticas. Então, o que o Nasil está dizendo aqui? Todos esses medos que nós encontramos, processos fóbicos, qual a origem dele? Fantasia. E a fantasia, lembra? Nós precisamos não buscar a verdade. O psicanalista não pode ter o costume que o hipnólogo tinha, que o primeiro jovem Freud tinha, de tentar desvendar o momento verdadeiro. Eu preciso entender a fantasia do paciente. Que fantasia escora esse medo? O pequeno Hans, ao ter medo de cavalo, qual fantasia fazia ele ter medo de cavalo? A fantasia de que o pai dele, o cavalo, o pai dele, poderia devorar o pênis dele. Então o que ele falava? Ele dizia assim, se eu sair na rua, o cavalo pode me morder. Ele pode comer meu pipi, meu fazedor de xixi. E aí o pai do pequeno Hans vai perceber que o cavalo é ele, é o pai. E aí ele faz essa ponte. Há uma fantasia construída. Em algum momento o pai de fato estava querendo cortar o pênis dele? Não, mas a fantasia estava construída. É isso que ele está falando. Essa história de ver o corpo da mãe mutilado, essa coisa toda, é uma fantasia. Porque você não fala, o menino nunca viu ninguém nu, não sei o quê. É uma fantasia que se constrói, uma fantasia de aproximação, por questão do medo. Então nós temos aqui o dilema do histérico. Olha os... Então, aconteceu uma vez uma coisa, não sei se tem alguma coisa. Eu tinha crianças de 3 anos e um menino, por questão religiosa, não cortava o cabelinho dele. Ele tinha o cabelinho igual tudo de cachinho assim. E ela amarrava. Daí, na cabeça de uma menina da sala, ele era menina. Só que ele nunca ela nunca tinha presenciado ele fazer xixi. Ela foi, ela gritou, apavorada. Fulano, ele falou, como que era? Era um nome diferente, Everton. O Everton. Mas ela falou, Everton, que na cabeça dela ele era uma menina. Tem pipi! Vem cá, vê, tia! Ela desesperada. Quantos anos? 3 anos. 3 aninhos, olha. É o médico acontecendo. Aí eu falei, não, ele é menino, ele só tem o cabelo compridinho e tal. Mas não tinha Cristo que falasse pra ela que não. Que na cabeça dela, ele era ela falou até Everton. Ela colocou o artigo feminino e falou o nome, né? Na cabeça era uma menina que tinha pipi. Terminando essa tela, a gente vai entrar pelo menos na primeira tela da castração da menina, da fantasia da menina. Aí você vai compreender melhor. Não tá entrando mais Deixa eu fechar, porque é a última tela do menino. Não, mas do menino entrou? Tá entrando mais um pouquinho. Uma coisa é o medo. O medo é a recusa de um gozo ilimitado que ameaça a integridade de todo ser. Outra coisa é a angústia diante da ameaça de uma castração incidente sobre a parte limitada do corpo, que fala. Esse aí vocês têm no texto de vocês. Ou tenho medo de perder meu ser ao realizar meu desejo incestuoso, ou me angustio ante a ideia de pôr meu falo em perigo. Então a criança vive nisso. Eu tenho medo de perder o meu ser, de deixar de ser quem eu sou, realizando o gozo incestuoso. Se eu me aproximo tanto da minha mãe, eu me torno um com ela, então eu não sou mais ninguém, eu sou ela. Ou eu me angustio ante a ideia de me colocar meu falo em perigo. Isso está sendo construído pela criança como pênis. O falo para a criança naquele momento se é o ele pênis. se tornar realizar o desejo incestuoso, se não houver a interdição do pai, é o psicótico. É o psicótico. Ali é o neurótico. Aqui é o neurótico histérico. Mas é o neurótico histérico. Isso, exatamente. Não, mas não necessariamente nessa etapa vai ser o histérico, né? Ele vai ser o neurótico, é o caminho normal. Nessa etapa ele já está se organizando histérico. Já está se organizando Porque histérico. o obsessivo é uma fase anterior. O obsessivo se organiza até 3 anos. O obsessivo, a estágio dele é pré-genital. Pergunta pro seu pai. Não tá. O obsessivo, ele é anal, ele é sádico, ele é controlador. Tá, mas os dois não vão passar pelo Édipo também? E vai, Sim, ter essa divisão que aí ele se funde a mãe a ou ele... obsessão,
vai ser anterior ao Édipo e vai se firmar no Édipo, porque agora o pai, como ele já está obsessivo, agora a voz do pai invade e ele já tem medo. Mas ele vai passar também, essa angústia, ele também vai sofrer, a angústia da ideia de pôr o meu falo em perigo. Ele não põe o pai dele em perigo. Ele não sofre a angústia, ele não põe. Ele tem medo do pai. Ah, é da voz. Tá. A angústia é alguém que sofre a angústia, lembra? É a angústia do outro. É a angústia do Ele outro. não tem angústia. Ele é mais ou menos assim. Ele não fala assim, nossa, você é cadastrado. Gente, se eu fizer, olha você daquele jeito. É mais ou menos isso. Ele vai falar, nossa, vou me castrar. E você daquele jeito se eu fizer isso. Na verdade, ele sabe que se ele fizer, ele vai ser castrado por causa da voz do Exatamente, aí pai. ele sofre angústia, ele arrisca. Não, eu digo o obsessivo. Ah, O obsessivo, ele sabe que se ele fizer, ele vai ser castrado por causa do pai. Ele faz, aí É com você com ele. Ele se segura e aí ele vai ser sádico, vai ter outros fenômenos acontecendo. Orlando, um pai, uma mãe, psicanalista conseguiria induzir a criança? Tanta variável, tanta variável. A questão de pai. A pergunta que fizeram assim, como é que eu, mãe, posso errar menos, né? Acho que foi para Bion que perguntaram isso. Ele falou assim, seja mãe, você vai errar de qualquer jeito. E a culpa Não, Não tem jeito. Assim, seja o menos neurótico possível, menos exagerado. Porque assim, a gente como pai e mãe, a nossa própria estrutura vem à tona. Por mais que você seja um estudioso, você não consegue. Porque é instintivo. Não, é inconsciente. É, inconsciente, eles vem o instinto do pai e da mãe, na hora que você vê, você fala assim, já fiz. E a criança reflete exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu acho, eu estou me percebendo, óbvio, minha filha, né? Eu falo muito com ela no olhar. Então ela está fazendo alguma coisa errada, olho e preciso, né? Aí ela já sabe que está pisando a bola. Aí agora ela vai falar alguma coisa comigo, tem que fazer cara. Está imitando quem será, né? Aí eu viro para ela e falo assim, não faz cara feia para mim. Não faz cara feia. Gente, ó, então, segundo Freud, a cena da fantasia visual, da histeria que acabamos de descrever, corresponderia em todos os seus detalhes a uma cena fictícia, um faz de conta. Uma cena que teria sido vivida por uma criança de 5 anos na chamada fase fálica de sua evolução libidinal. Assim, o histérico seria a criança atolada, tá? Então seria uma criança, tem um filósofo chamado Wittgenstein, ele diz assim, todas as vezes que eu preciso explicar uma palavra, significa que a palavra em si não é completa. Então eu deduzi que o símbolo não é completo. Assim, seria a criança que, não tendo podido ultrapassar psiquicamente esse estágio, permanece fixado nele. Tolou. Está atolado. Então, por exemplo, o histérico é alguém que está atolado lá atrás. Ele ainda está naquele impacto. Eu posso ser daquele jeito. Então eu vou resolver, o que o Alex colocou, eu vou resolver o que o outro tem, porque o outro está sem o falo. Então eu fálico, eu dou conta de resolver o que o outro não tem. Aí quando está resolvido, mas ao mesmo interesse. tempo que assim, eu não sei como que era o paciente, mas assim, ao mesmo tempo há uma reclamação, né? Não existe. De tipo, sempre eu que tenho que estar lá. Ah, sim. Ou não, no seu não era assim. Ela reclama. Do reconhecimento, né? Muitas Ao mesmo vezes. tempo fazer alguma coisa para ajudar o outro e quando ele conseguia. Não, uma reclamação assim, se não fosse por mim, tipo assim, sempre tem que ser eu sempre tô lá e nunca tá por mim. O histérico busca o Tem reconhecimento. isso também, não tem ou não? Não, era satisfeita. Não, isso aí é satisfeito. Ela gostava. Ela gostava de ser salvadora. Mas ele assim. dizia que estava satisfeita. Ah, tá, mas daí eu falo dela, né? No sentido de se eu falo. Eu falo por mim, eu quero fazer, mas no fundo eu tenho aquela reclamação, nossa, mas só depende de mim, só tem eu, entendeu? Mas caras falam assim, é bom ver que as pessoas também hoje em dia que estão em outros relacionamentos que tem estudo porque eu proporcionei isso. Mas aí talvez nós tenhamos o fenômeno do altruísmo acontecendo, né? Como é que ele defesa do altruísmo, lembra? Eu estou perguntando para elas que está mais fresco, a gente já faz 3 semanas. Você lembra? O altruísmo, eu me resolvo cuidando do outro, Ah, sim. e aí eu me resolvo. O histérico tem essa reclamação mesmo ou não? De reclamar do outro? Isso. Sim, sim.
Ele é insatisfeito. Ele é insatisfeito, ele é triste. E quando a reclamação interpreta o papel. é assim, viver por reclamar, então seria uma histeria que tem como dar uma piorada, assim, você Não, quiser? é um estilo de vida. É estilo de vida. Pode caminhar Ah, desde deixa eu o reclamar, é leve, legal. o estilo nunca vai mudar. Pode ser leve, pode ser soft, pode ser hard, né? Pode ser bem leve, tranquilo, aquela pessoa que... Né? E pode ser hard, que o gritar, o negócio é uma pesada mesmo. Aí a gente vai quase ser internado, né? Nesse sentido. Não tô viva, gente. Você tá tossindo. Porque eu nunca sei se eu tô Eu não falei pega se tá viva, não tô viva. Eu passei por alguns Já tentei engasgos, mudar a né? tosse, tentei. Aí eu tenho formas de lidar com engasgo. Agora, minhas filhas começam a engasgar. Porque até eu percebi que o engasgo acontecia exatamente porque você fica preocupado com não respirar mais, e aí você tenta respirar, né? E aí foi difícil eu descobrir isso. Quando engasga, tem que respirar? Você engasgou. Eu engasguei com saliva. Eu engasgo. Então você engasgar, aí acabou o ar, tenta respirar, aí dá em desespero. E quanto mais desesperado você ficar, mais você vai engasgar. Qual é o caminho? Calma. Então, se eu engasgo, eu só pensei, eu vou conseguir respirar. Aí eu solto devagarinho. Por isso que quando E aí pronto, nem tossi, não tosse a mais. criança engasga, bebezinho. Falei de socorrer, mas tá naquela. Você assopra, tá soprando no rosto. Ela assusta. Ela assusta e Retorna. no puxa o ar resolve. Eu fiz isso na minha filha ontem. Na hora que ela tinha assim. Aí eu chego para minhas filhas, para elas engasgam. Calma, respira, vai passar. Ela quer tossir, não tosse, calma. Algumas vezes dá certo, algumas vezes a pessoa não está nem te ouvindo, mas... Gente, olha pra gente. Ambivalência, vamos lá, ó. Pessoal, a origem aqui do masculino e feminino. Último. 10:30. Quase último, já 10:30. 10:30 é o último. A gente chega lá. Vamos lá. Lembrei a Fifi, domingo. A Fifi. Juntos chegaremos. Juntos chegaremos lá. Isso entrega a idade da gente. Juntos chegaremos lá. Essa eleição aqui não participou dessa eleição. Precisamente quando o menino descobre com uma angústia que sua mãe não é desprovida de fala, Sua mãe é. sua mãe é desprovida de fala, coloquei o nome. Seu universo, antes unicamente povoado por seres que eram todos portadores de fala, inclusive ele, passa a crivar em duas classes de seres. Olha só quais são os seres. Os que são portadores de fala e os que são desprovidos dele, independente do sexo. Aí não tá vendo a questão do Não tem a ver sexo. com sexo, não tem a ver com homem ou mulher. Por isso que a menininha se assusta com alguém igual a ela que tem pênis. Como é que ela pode ter? Eu não tenho. É mais ou menos essa a fala. E ela fica agonizada, desesperada, né? Então, no estádio fálico, a diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino ainda não foi adquirida. Não tem essa construção ainda. Então, o universo infantil continua dividido entre seres providos seres providos e seres desprovidos de fala. Seres poderosos, seres impotentes. Então, quando eu faço essa construção de quem tem poder, quem não tem poder, né, aí eu estou trabalhando conceitos histéricos. Sadios e enfermos. Ó, tá vendo? Não tem meio termo. Bonitos e feios. Não entre homens dotados de um pênis e mulheres dotadas de uma vagina. Não é essa a construção do histérico. Então o histérico não está se importando. Então você vai ver mulheres histéricas extremamente poderosas. Independente se elas têm vagina, se elas são homoafetivas, se são hétero. Não é isso que está em foco. São poderosas. Ou são fracas. Né? Identificam as pessoas fracas e assim por diante. Ser menino ou ser menina, tá? Faltou aqui. Equivale a dizer que a criança, mergulhada nesse universo, não sabe se é menino ou menina. É exatamente dessa incerteza sexual que sofre o histérico. Vamos voltar a uma aula bem anterior. O histérico não sabe se é homem ou mulher. Lembra disso? E aí, quando nós, naquela aula, sem ver esse conceito, a gente identifica com o histérico não sabe se ele é hétero ou se ele é homem. Não é isso. Na estrutura do histérico está em foco a questão do tem poder, não tem poder, tem falo ou não tem falo. Não está construído se ele é homem ou mulher. Como não está construído isso, ele carece dessa identificação. Ele é homem ou ele é mulher? Porque não é isso que é pesado para ele. Não é isso que nomina ele, ser masculino ou ser feminino. Compreenderam? Então a histeria não está presa a uma sexualidade.
Sentir o falo. Bom, eu pensei que tinha colocado grande. Então, observe-se aqui a intensidade libidinal do nível das regiões peniana e clitoriana, assim como a necessidade de se assegurar quanto à permanência e a sua integridade do seu órgão sexual, explicam na criança do estádio fálico e depois no histérico a propensão a uma atividade masturbatória frequentemente e compulsiva. Então, o histérico, mesmo fazendo sexo, talvez o seu sexo seja masturbatório. Ficou mais claro também isso, quando eu tinha falado da questão da genitalidade? E o que eu quero fechar pelo menos na tela do outro, né? A fantasia visual de castração, origem e inconsciência da histeria. O caso da menina. Raiva da mãe. Só para as mães saírem daqui bravas, né? Porque a gente não vai terminar isso hoje. Entretanto, existe efetivamente uma fantasia feminina de castração, na qual, portanto, a castração não é uma ameaça, e sim um fato já consumado. Então, as meninas, ele vai dizer assim, a menina, ao verificar na mãe que ela não tem pênis, aí ela fala assim, dancei. Então, ela não cria medo de castração, ela cria a construção de que ela é castrada. Depois ela vai teorizar que a mãe consegue o falo por meio do pai, do interditor. E agora ela começa a ter medo de nunca ter o amor do pai. Então, Freud vai dizer que o medo da menina é medo de perder o amor do pai. Pra mãe. Do interditor. Sim. De perder o amor do pai. Mas a raiva não seria por isso? Não, ela da tem mãe? raiva da mãe, não. Tem raiva da mãe porque a mãe a construiu desse jeito. Negou a ela ser homem, ter pênis, não é ser homem. Negou a ela ter pênis. Construiu ela igual castrada. E aí, só que a mãe está realizada porque tem alguém que tem o falo. E então ela vai ter que ter raiva, mas ao mesmo tempo se identificar, porque sendo igual à mãe, poderá ter o pai. Renan, uma coisa meio fora mais falando de criança. Uma criança que ela fica entre assim, os 4 e 5 anos e ela começa a desenhar e ela apenas se desenha o tempo inteiro. Aí cada vez que ela vai se desenhando, ela vai colocando novos elementos, vai colocando olhos, começa só com o risquinho, depois vai, mas só se desenha, ela não consegue olhar mais. Mas é normal. Normal. 4, 5 anos? Não, mas só o desenho. Não. Sempre Um o desenho desenho. pai, Ela tá mãe, ela um tá desenho com a família. identidade dela. Todo o desenho da criança, eu tenho um curso, eu preciso, isso. matéria, eu vou passar esse curso para vocês. Chama Análise do Desenho Infantil, Análise o Construto do Desenho Infantil. A criança, ela até um animalzinho que ela for desenhar no futuro é baseado nela. Então ela começa a desenhar círculos, ela irradia, faz o sol, ela desenha os olhos, e tudo é relacionado a ela. Há quantos anos? Começa com 2 anos, as garatujas, vai caminhando com 4 anos, elas fecham os círculos, 3, 4 anos, 5 anos ela está terminando de fechar isso, até 7 anos. Com 7 anos ela vai continuar sempre que você pede para uma criança, desenhe para mim uma pessoa, desenhe para mim um boneco, é ela. Ela não está desenhando alguém. E ela não está desenhando vendo, ela desenha... Mas isso é uma estrutura do desenho, pelo desenho, ou a criança ela está trazendo alguma coisa do psíquico dela para ali? Sim, os dois. O Luque, que é o que vai trabalhar essa visão, ele vai dizer assim, que o desenho caminha para um realismo. Então, mas primeiro há falhas. As falhas vão acontecendo, o desenho é representativo, até que ele vai ser realista. O propósito do desenho é ser realista. O que é ser realista? Corresponder com a realidade. Mas como a realidade da criança é a realidade interna, então ela faz o que você está falando, ela está desenhando ela conforme ela se vê, de fato. Por exemplo, você pede que desenha para mim você e desenha 2 pessoas, a mamãe e o filhinho. Então ela talvez desenhe ela maior que a mãe. Então ela não é realista, não corresponde ao tamanho da mãe. É o quanto é a mãe para ela. Desenha o papai e a mamãe, talvez desenhe a mãe enorme e o pai pequenininho. Aí você fala, mas a mãe é baixinho, o pai é grande. Não é realista. É o local que ela está colocando também, muitas vezes cada um. O desenho interno. A criança não faz assim, vou desenhar a Carla, aí a criança começa a desenhar a Carla. Desenha a Carla. Ela desenha o que está dentro dela. Desenha para mim uma casa, o princípio do HTP é esse, desenha para mim uma casa.
Nós não desenhamos uma casa, eu vou pensar em casa, nós desenhamos a casa que é a nossa família. E aí, desenha para mim uma árvore, eu desenho a árvore que são os vínculos que eu tenho, com raízes, galhos, etc. Aí tem todo... Eu tenho um curso montadinho, eu dava esse curso de certificação. Do HTTP mesmo? Do HTTP. eu não tive, acredita? Não, eu tenho o curso do HTTP completinho. A única coisa que eu trago, para eu não ter problema com o conselho de psicologia, eu trago de uma outra psicóloga, mas que traz as mesmas percepções. Só não é homologado, porque eu tinha receio, daqui a pouquinho o conselho começa a pegar no pé, né? Mas eu dava aula para os psicólogos em Brasília nessa área. Porque a faculdade muitas vezes dá um módulo, um semestre, é pouco conteúdo. Misturando vários. E eu tenho um que eu preciso passar para vocês, que é do Bender. Gente, eu aprendi a técnica de trabalhar com Bender, maravilhosa. Vocês usaram Bender? Não usou o teste Bender? Esse Do do Bender, desenho o visomotor da Kopsky, você traz Bender e Kopsky. São formas geométricas, né? Por meio delas você localiza se a pessoa está com problema com o pai, com a mãe, se é estrutural, se é de gênero, se sente invadida, se sente... Aí você aplica o Bender, e a partir do Bender você percebe qual psicodiagnóstico você tem que aplicar e quais são os tratamentos adequados. Foi interessante que eu recebi esse material de um psicólogo, e esse material não é homologado pelo conselho, então ele não é fiscalizado pelo conselho de psicologia. Ele tem base científica, tudo, né? Mas ele só não é trabalhado nesse sentido. Só que a pessoa que foi me passar isso, ele era um psicólogo do Estado. Pensa naquelas operações da máfia, a pessoa vai no posto de gasolina, tudo escondido, né? Foi nesse estilo, né? O cara marcou comigo no estacionamento, ele abriu o celular com o canto lá pro outro, abriu o portão, falava assim, ó, não fui eu que te entreguei, não tô te entregando nada. Eu falei assim, gente, eu tô fazendo um ato tão proibido assim. Não era proibido, não tem nada a ver. Mas ele com medo do conselho. Então eu tenho esse material tudo que eu passar para vocês. E o desenho infantil, eu dava essa matéria no curso de psicopedagogia. Certo? Obrigado. Quinta-feira, porque voltou, porque nas terças-feiras teve um grupo que não podia. Várias pessoas não podiam. Quais pessoas? Tati, por favor. Eu podia.